Boa noite. Oi? Por quê? Meu Jesus. Boa noite, boa tarde para vocês. Pessoal que está na internet aí, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá então. Aqui, agora virou Tim Jones aqui, foi Tim Jones? Vamos dar uma... voltar um pouco aqui. Opa. Ah não, isso aqui. Então, onde é que nós paramos? Naquele dia nem paramos em lugar nenhum, né? Eu acho que nem coloquei as telas, não é verdade? Então vamos lá. Vamos começar hoje a falar dos grupos mesmo, né? Para falar dos grupos naturais, tá certo? Que é isso? Meu Deus, que horror. Estranho isso. Você vê que eu sempre condenei isso aqui dentro, mas não tem jeito, né? Não mando mais aqui. Então, vamos falar do condicionamento no núcleo, no filtro ativo. Vocês já entenderam bem que essa questão do ativo, né? Tanto no fora do meio espírita, a gente vai falar de Paul MacLean, com as camadas cerebrais, né? Que são o cérebro trino, triuno. Nós vamos ver na questão 146 do Livro dos Espíritos, que nos remete ali, os espíritos escrevendo ainda na prancheta lá, né? Bem ali, escrevendo sobre se a alma tem uma sede determinada e circunscrita, e a espiritualidade, ao comando do Espírito de Verdade, diz que não, mas porém, naqueles que pensam muito está residindo, né, mais particularmente na cabeça. A gente faz um link aí com as pessoas que pensam muito, que são gênios, como Albert Einstein, como tantas pessoas que às vezes são até taxadas de autistas ou semi-autistas porque não estão no padrão da sociedade, estão querendo ficar sozinhos, se isolar, são as pessoas mais racionais, mais quietas, né? E vamos ter também quando, na mesma resposta da questão 146, Allan Kardec está recebendo a resposta de que e aqueles que pensam muito na humanidade são aquelas pessoas emocionais, né, que estão atentas às pessoas, como é que elas estão, como é que estão meus filhos, como é que está fulano, está sempre atenta, né? Saúde. E, por último, tem uma questão que é a 146B, que Allan Kardec, por conhecer bastante o magnetismo, o mesmerismo, e sabendo que muitos autores na época diziam que aqui, nessa parte, né, vital, essa parte genésica que estava ali, todas as forças, as forças, e ali converge para o que a gente chama aqui de núcleo ativo, né? E que vem bem, se você for pegar a ciência, a medicina, você vai ver que é aqui que estão as suprarrenais, e aqui que é uma produção maior de adrenalina, e as pessoas que são muito ativas, elas têm realmente uma inquietação, elas se locomovem mais, elas precisam do movimento, precisam da ação, ok? Eu estou recapitulando para vocês, para que a gente veja que, embora todos esses 4 grupos naturais de inteligência, eles estão nessa plataforma, nesse núcleo, nesse filtro ativo, que vai impulsionar, condicionar desde a parte bioenergética até a parte de como ver e como se produzir, como sentir o mundo e as pessoas. Isso é um fato que mostra que os nossos filhos, aquelas pessoas que nós estamos educando de alguma forma, não são iguais a nós. Isso fica bem evidente no livro Quem Sou Eu, Quem é Você? Eu trago ali a questão 928 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec já vai usando, evidentemente, falando sobre as especialidades das aptidões. Então, se Deus já nos outorgou, não seria o fato das pessoas ficarem ruins, não terem sucesso, quer dizer tudo aquilo, né? Quer dizer que não seria porque a gente não segue essa vocação natural? Questão 928. E a resposta da espiritualidade é que sim, e que os pais vão ser culpados disso, porque, de certa forma, por orgulho, é a resposta da questão 928 do Livro dos Espíritos, por orgulho, porque esse orgulho ele é muito disfarçado, né?
Porque você é advogado, você é médico, você é proprietário de algum lugar, você quer que o seu filho, quer que aquela pessoa siga aquele ramo de atividade, você quer que aquela pessoa seja como você está achando. Porque quando eu vim logo para o Sul, tem 20 anos que eu estou aqui, 21 anos que eu estou no Sul do país, eu lembro que os meus primeiros impactos como pesquisador, eu tenho um ouvido, eu não sei se é psicometria, eu tenho uma mente para rastrear coisas dos locais que geralmente as pessoas nem imaginariam que podia existir. E eu lembro que o que ficou impactado em mim, depois de uns 5 anos, 6 anos aqui, foi que eu senti que o status quo inconsciente, do inconsciente coletivo, pelo menos de Santa Catarina, boa parte de Santa Catarina, é a filha se casar ou terminar a faculdade. Não é? É sério? Isso é um inconsciente coletivo. Se tua filha ela é casada, não importa com quem, mas se ela termina a faculdade também. Então, isso tudo também não deixa de ser um orgulho disfarçado. Ou quando eu quero me felicitar através do que eu não consegui, mas que o meu filho consiga. Não é? Ou eu que tenho que estar em evidência financeira, mas não importa a linha da ética do que eu estou fazendo. Tudo isso é o espelho. Porque o teu filho não vai fazer o que você diz. Ele vai fazer, ou vai imitar, ou vai olhar o que você faz. Não é o que você diz, mas o que você faz. Então, fazendo essa recapitulação, nós vamos perceber que nós temos 4 grupos naturais que estão inseridos, né, nos instintivos aqui. É maior a influência do cérebro mais antigo, isso aqui. Ó. Essas são as pessoas mais instintivas. Esse tem um instinto de luta, esse o instinto de estar, fazer, e de perfeccionismo, de justiça. Esse tem um instinto de conservação, o instinto de regras e leis, o instinto de estar buscando a certeza. E esse aqui tem o instinto natural de estar fazendo, sem parar, sem deixar nenhuma lacuna no tempo. Porque ficar sem fazer nada para essa pessoa pode dar até aquilo que as pessoas chamam de depressão, né? Porque a depressão está ligada a isso. É quando você diz, esse livro que eu estou agora já estou só corrigindo ele, já terminei, né? E que a gente vai lançar, é um livro sem meias palavras, né? É um livro para realmente... Esse livro vai incomodar mesmo, mas incomodar com verdade mesmo, com pesquisa, com lógica, com razão, não é? Não é verdade? E lá eu estava assim, pensando em cada grupo, né? Lembrando dos fatos, das coisas, você vê que o futurista ativo, ele é mais fácil de descartar pessoas. Seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal. Ele só não descarta pai e mãe, olha lá, se tiver uma boa relação, tiver culpa. Mas por que isso é maldade? Não. A base tem muito a ver com isso, porque é um propósito, é uma proposta natural. Quando você vai pegar a resposta do que quando eu comecei a receber os presentes no SOS emocional, que é a depressão, da questão 907 do Livro dos Espíritos, quando pela primeira vez ali eu fiz a conexão com o meu trabalho profissional, com as minhas pesquisas, com os meus estudos, né? Que a gente vê que na questão 907 do Livro dos Espíritos, quando está se tratando ainda com o nome deturpado do francês, que deturpou, mas que não tem nada a ver com a paixão dos apaixonados, nem com a paixão dos pecados capitais, que a paixão foi deturpada. Foi chamada de pecados capitais porque eles queriam que ninguém, isso sempre foi assim, não tem que saber a verdade, tem que dizer que isso aí é um negócio que é ruim, para eu poder dominar as massas, para fidelizar as pessoas. E aí, um cara maravilhoso como Santo Tomás de Aquino já pegou a coisa e continuou. Assim como um psiquiatra pega uma coisa que vem, que está errada, que é sacana, eu continuo porque eu não estou sabendo que é sacanagem, estou seguindo um rito, estou seguindo um paradigma, estou seguindo um padrão, estou seguindo um roteiro. Assim como tem enfermeiras como a Graciele, que tinha fé total, que a vacina é o negócio do milagroso, poderoso do mundo. Depois de vir para o CI, eu já não tenho a mesma certeza, né, da vacina. Algumas vacinas são óbvias, são objetivas. Se eu tomo um veneno da cobra, eu tomo a vacina contra a mordida da cobra, ela é exata, ela é direta. Agora, se eu tomo uma vacina porque o estoque está grande e vou para... Eu gostei esse ano porque as televisões ficaram repetindo, chamando o povo para tomar vacina. O povo não é idiota, sabe que aquela vacina ali, que a pessoa fica mais gripada ainda. Isso sim é a gente quebrando as coisas, porque as massas elas estão escutando, então elas vão acreditando.
E pessoas desse grupo são muito factíveis de propagar aquilo que não vai ter certeza, porque eu não quero perder tempo. Todos 4 ali podem propagar coisas. Eu propago inocentemente, propago porque me é conveniente. Eu propago e vou passando à frente. E as massas vão tendo isso tudo. Nunca vou esquecer, estava assistindo televisão, isso há 18 anos atrás, e a minha esposa, masoterapeuta, terapeuta de drenagem linfática, aí quando passava um negócio da televisão, terapia, tudo ela se interessava e já acreditava. Aí eu comecei a tirar um sarro com ela, mas ironia daquela bem, porque a minha ironia é muito racional, ela, quer dizer, hoje em dia não é mais, né? Mas ela era daquela que se a pessoa nem entendia que eu estava ironizando, né? Eu dizia, não sei o que lá, terapia, calcanhar terapia, nariz terapia, né? E aí com o tempo, mas demorou, porque lógico, está mergulhado dentro de um padrão da sociedade. Eu não estou aqui fazendo a teoria da conspiração com vocês, com ninguém, mas abra a cabeça. Eu conhecia a Graciele aqui, o Sérgio Graciele. Meu Deus, cadê o cara barbudo bonito? Mandasse ele tirar, ficasse com ciúme, né? Meu, cara, tu tava bonitão, rapaz. Meu Deus do céu, não devia ter entrado essa barba. Combinou mais com barba. Ficou, barba hoje tá na moda, tu vê. Quando eu coloquei, não tava na moda, agora todo mundo ficou barbudo. Até mulher quer ficar barbuda agora. Só fazendo uma ironia ao inconsciente coletivo, né? As massas, né, mergulham. Ah, isso é bom, isso deve ser gostoso. Não é? E às vezes o destino faz com que a gente pare uma faculdade por falta financeira. Às vezes isso aí é até um toque, porque você está fazendo um negócio porque eu creio que é isso, eu acho que é isso, eu quero isso. Não. Os caminhos podem mudar, a vida traça caminhos para nós que a gente é teimoso, as pessoas são teimosas. Às vezes o negócio está bem aqui, o teu guia espiritual, o anjo da guarda, traz você para cá, mandou dizer aquele não lá, mas você que não, eu quero aquilo. Criança mimada. As pessoas são mimadas espiritualmente. O Brasil é um país desestabilizado naquela questão emocional. Mas é a questão emocional que estou falando, é a questão emocional de não ter um racional. Isso é quando vai para a Copa do Mundo, é quando vai para qualquer coisa, você vê os nossos atletas, por quê? Porque não tem a frieza, porque nunca passaram, porque se perdeu o emprego, eu barbado, eu volto para casa de papai, de mamãe. Aqui não é muito não, mas no Nordeste é pai e maninha. Cara com 40 e tantos anos barbado na casa de pai e maninha. Ou uma pessoa com 20 e poucos anos nunca trabalhou. Isso é um absurdo. Porque se você desencarnar de repente, isso é uma forma diferente que a questão 928 do Livro dos Espíritos, é uma coisa muito especial, porque já pergunta sobre as especialidades, Kardec pergunta das aptidões. E Kardec só tem condições de perguntar isso porque estudou no colégio de Pestalozzi, porque teve uma preparação diferente. Não estava envolvido com aquela coisa do início das coisas, dos paradigmas, né, que já no século XIX começaram. Então, vamos começar pelo... pode ser qualquer um aqui. Escolha um aqui vocês, para não... Ó, fazedor! Ai! Fim de tudo, mas tudo bem. Os fazedores, eles nasceram não é que eles nasceram. Quando você nasce numa base fazedora, tu vê, eu estou tão no inato que aqui eu posso falar tudo, aí a censura ainda me censura aqui, né? Não. Vamos corrigir. Os fazedores não nasceram. Quem nasce numa base fazedora, reencarna, de cara vai ter... Isso eu vi, eu vou logo falar do que eu vi e que eu fui levado, eu acho que para ver isso. Quando eu escrevi o Somos Todos Inteligentes, eu resolvi colocar lá, um Nevo Hospital, colocar a questão da lente. Não é da lente, porque a lente já está aqui, mas o que tem de mecanismo lá, no fundo do hospital. Quem leu isso lá no Somos Todos Inteligentes? Levanta a mão aí. Inclusive, a Kátia teve uma felicidade de conseguir colocar isso aí. Eu achei fantástico, né? Porque até então ninguém tinha conseguido. Porque mostra que os fazedores vêm, quando eles vêm, essas pessoas vêm numa base fazedora, ela vem com um olhar detector de detalhes mínimos. Veja bem, e eu tive a chance de ir quando a Cevale estava sendo inaugurada ali na Gustavo Buda, ali na Velha. Eu fui lá e depois voltei outra vez, quando já, num segundo momento. E no segundo momento eu encontrei, porque eu tinha encontrado no primeiro momento só aquele cego, que é um
um otimista lá que contava piada e que brincava. Dessa vez, na segunda, eu encontrei uma cega fazedora. Imaginem vocês que o que a natureza tinha dado para o hospital, para ela ter esse detalhe que todo fazedor tem, ela conseguia através do tato e através do senso de espaço. Ela era a única que entrava no lugar pela primeira vez, os cegos todos disseram, mas sabia como entrar e como sair por onde tinha entrado. E todo fazedor, se ele não tem isso, é porque exatamente a questão 928 foi colocado por um outro caminho, buscou só os subegos, o ego, mas não está usando a sua base ainda. Então é desconfortável quando você não está na sua base, totalmente. Porque foi para isso que veio. Imaginem que ela conseguia até no tato mais rápido reconhecer as pessoas. Por quê? Porque o senso de espaço que todo fazedor já vem dentro dessa base. Alguns vêm deslocados desse senso de espaço, algumas variáveis, mas é muito raro. A maioria que eu falei na Inglaterra, em vários países, como aqui no Brasil, eu falo Inglaterra porque lá Londres é uma energia fazedora, né? A psicosfera de lá é muito exigente mesmo. O senso de justiça é para todo mundo, né? Não existe isso. Então, o que acontece? O fazedor, ele sabe... a sua esposa é fazedora, né, Júnior? E você já viu que ela consegue ver coisas, né? Dentro de casa que você, seu filho, não vê, né? Uma bactéria namorando ali, né? Um cisco lá dentro do negocinho lá, né? Não, uma coisa impressionante é o posicionamento. Vai numa cidade que nunca foi, já sabe certinho Como as sair, direções, como entrar. tudo. Sim, sim, isso é e verdade. conheço um outro fazedor que é completamente perdido, um primo meu. Olha aí. O Neto. Por quê? Porque o seu primo está no lado otimista. Está totalmente no lado otimista, querendo beijar muito na boca e ser feliz, né? Porque não deixou ainda, veio. Que idade ele tem? Que idade ele tem ainda? 45. Então, não caiu na base ainda. Antes de desencarnar, tem que cair na base. Porque se não cair, vai ter que voltar novamente. Aí, às vezes, nem volta como fazedor. Muitas vezes, volta... nessas viagens que eu faço de pesquisa nas pirâmides, assim, me dá muito material, sabe? Que isso vai sair num próximo livro aí. Não vai dar tempo do Foreblu, só vai dar tempo de um mesmo, né? Porque... pelo tempo que eu não tenho e também por alguns motivos de saúde que eu tive aí, não pude terminar algumas coisas. E também falta ainda mais uma viagem aí que faltaria para encaixar, né? Se acontecer, a gente vai trazer mais aí. Aí eu descobri um monte de coisa sobre os grupos, sobre as bases. Descobri desses povos que passaram só 100 anos, 110, 111, e eu vou trazer isso nos livros. Foi muito interessante que a psicometria conseguiu rastrear isso. Mas no momento oportuno vocês vão ter contato com com essas escritas aí. Então, aí você vê, quando a pessoa com 40 e poucos anos não está usando a sua base ainda, está usando mais o ego de apoio, porque a reencarnação é fantástica. Ela traz exatamente aquilo que nós não podemos nos afastar. É uma lógica. A gente estava, não é, do grupo natural de inteligência do otimista, que é o caso do primo. Vamos colocar aqui primo do Júnior, né? E aqui é o passado dele. Ele não pode passar diretamente. Você vê, ele tem que ter isso aqui gera um ego. É o ego de apoio, que de propósito quando vem nos fazedores, você vê o GNI fazedor, de propósito, todo fazedor que estiver aqui, pode perguntar à sua esposa, todo fazedor que estiver aqui vai responder. Na juventude, ou antes de casar, ou antes de se estressar, ou mesmo solteira, usa o lado otimista mais forte do que depois que vai ficando mais velho. Qualquer um fazedor vai usando, muito pouco usou isso aqui, mas aí começa a usar esse aqui, ó, que é o ego de apoio do que é do diferente, desse lado diferente, não é? Vai usando mais forte esse. Tem fazedor que fica aqui dentro, preso, meses. Teve uma época que eu lembro que a Anice ficou quase um ano, e aquilo foi motivo para mim observar, sabe? Observar, né? Deixei porque depois, não, agora encheu o saco, agora tu vai sair disso aí, e vai vir para cá. Não? Como cientista, né? Tem que ser frio para essas situações, né? Tem que ver que a pessoa está mentindo, está me enganando, e eu, mas por que faz isso, né? No caso dela, caso às vezes na vida profissional e tudo, eu vou vendo aí, isso a gente vai vendo. Mas eu acho que eu estou ficando velho. Eu sempre disse que eu não tenho nada de emocional, né? E esses tempos eu me encontro assim, como eu mudei assim mesmo de grupo, eu me encontro não me magoando, mas ficando assim, triste, sabe? Com a ingratidão, quando a pessoa, noto que a pessoa está me usando muito, sabe? Hein? Estou ficando melancólico, Querendo escutar uma música mais assim, sabe?
Sentimental eu sou. Mas então, acho que vai ser passageiro isso. É uma fase, né? Mas então, aí, ainda bem que eu não perco o meu racional, isso aí fico grato, vamos lá. Então, isso aqui, ó, na reencarnação, esse daqui é a base que eu tenho que aprender. Tenho que aprender. Mas existe o livre-arbítrio. Quando eu falei naquele livro, Quem Sou Eu, Quem é Você, que eu não estou fazendo uma conspiração, mas quem leu deve ter entendido que o livre-arbítrio não é totalmente o livre-arbítrio. Não é? Quem leu, levanta a mão só para saber. Ó, que pouca gente. Se lesse, todo mundo ia ver que tem muitas respostas ali, já ia se adiantar em muito nesse trabalho aqui. Por quê? Porque ali eu falo sobre o livre-arbítrio, mas não tem livre-arbítrio. Porque se eu já venho, ó, com isso aqui, tem uma programação. Agora o livre-arbítrio está... Eu tenho isso aqui e tenho isso aqui. Eu é que vou decidir para que lado eu vou. Quanto mais se evoluir o meu espírito, mais eu consigo ficar aqui no que tem de bom aqui, que tem um monte de coisa maravilhosa aqui dentro. Por exemplo, senso de justiça apurado. Quanto mais uma pessoa que está no grupo que a gente nominou de fazedor, ela é mais calma, não é aquele fazedor, ela vai ficar assim, as respostas não vai deixar de vir, né? Eu conheço uma pessoa, que eu não vou dizer o nome dele, começa com E, termina com IR, né? Entende? Trabalha... Mas aí todo mundo aponta, mas ele é tão calmo. Mas não é tão calmo. Eu já soube que ele dá uma resposta assim, ou senão já diz não antes de dizer sim, né? Mas, por outro lado, é uma pessoa mais equilibrada. Por quê? Porque o espírito é mais equilibrado. Aí você vai pegar uma outra pessoa trabalhando no mesmo local, na mesma empresa, mas já que é espiritada já. Não é? Por quê? Porque a gula do homem velho impulsiona aqui de forma diferenciada, sim. Zé, nesse capítulo aí da livre-arbítrio, Sim. você coloca lá como nós interferimos nas outras pessoas, né? Sem se dar conta. Exatamente. Em função do nosso PEN. Exatamente, porque o PEN que ele está falando é o princípio elementar natural, que no Livro dos Espíritos, nominado na 907, 908, e também na Gênese, no capítulo Bem e o Mal, no item 18, né, que é chamado de paixão, que também na questão 191 e 191A do Livro dos Espíritos, também Allan Kardec recebe uma resposta, está fazendo uma pergunta aqui dos civícolas, né, das coisas mais puras, e recebe que os índios, né, que aqueles já nutrem paixões. Então é um sinal de desenvolvimento do eu, que é o PEN, o princípio elementar natural, que eu rebatizei para sair dessa questão atávica, negativa, do qual a Igreja Católica Apostólica Romana, com todo respeito, e Dante Alighieri com a sua comédia, deturparam, e eu conto um pouco dessa história no livro Quem Sou Eu, Quem é Você, de uma forma mais completa até hoje, que eu falo inclusive para chegar até o Eneagrama ali, né, de Evagrios Pônticos, né, até chegar em Cláudio Naranjo, Oscar Ichazo, até chegar em Gurdjieff, na Ivanovich Gurdjieff, e até chegar aos dias de hoje na questão do PEN. Então, é um livro que tem bastante assuntos diferenciados, mas que se linkam, né? Se encontram, né? Que se conversam. Na verdade, são protocolos que se conversam. É um livro que não é uma leitura ruim, não. Quem leu aqui e gostou, levanta a mão. Tá gostando? É um livro que dá para tu criar teu filho, dá para saber o que é que tu tem com tua esposa, se tu briga, se tu não briga, dá para saber tanta coisa, né? Porque também os depoimentos, que foi uma surpresa depois que a Cátia preparou e depois pediram para mim com a Beatriz, e ali só ler um depoimento daquele também, junto com você leu lá atrás, porque tem que saber. O problema das pessoas que vêm para, seja o espírito ou não, porque isso aqui é um curso que não obriga ninguém a ser espírita, né? É um projeto chamado Identidade Eterna, mas se você perceber algumas coisas que tem ali, no começo, como a questão do livre-arbítrio, você vai ver que vai se encaixar com isso que eu estou dizendo hoje aqui. Então, o homem velho do primo do Júnior, ele tem um lado otimista, que na verdade a gente coloca esse nome para ficar mais fácil, mas isso aqui, a gente tem que cortar isso aqui e colocar aqui, ó. É isso aqui, a energia, não é? Do passado. E aqui a gente tem que cortar esse nome aqui e colocar aqui, ó, inveja, né? Falta constante, singularidade, não é? Aqui agora eu não sou feliz, talvez amanhã, o passado eu era. Então, são esses sentimentos. Que, usando esse daqui, anula esse. Pode ver que não está certo, porque há um desequilíbrio. Aí você diz assim, mas um dia tu vai conseguir ainda colocar um negócio, uma clínica, um lugar para equilibrar isso? Olha, talvez eu no final ainda, talvez outras pessoas vão chegar e vou deixar o caminho para isso, porque isso aqui há um conhecimento que não é novo, ele já existe, mas que foi descoberto.
E isso tem que progredir, vai progredir muito, independente de mim. Né? Ser precursor, ser compilador, eu não me comparando a Allan Kardec de maneira nenhuma, mas eu vejo como é difícil, né? Kardec naquela época, um punhado de gente entendia, outros não entendiam, outros contrapunham, outros vinham com um monte de coisa que é muito bom para quem quer conhecer o Espiritismo, ler o que é o Espiritismo. Aí você vai ver os detratores, né, do Espiritismo de Kardec. E hoje também vai ter um monte de gente dizendo que... Tem gente que está assistindo aqui, seja lá de onde for, do Rio de Janeiro, de Recife, nem está entendendo o que a gente está falando aqui. O que esse pessoal tanto fala? O que é isso, o grupo, né? Entende? Porque é o Matrix, a gente tem que ter paciência com esses nossos parentes, paciência com os nossos amigos, com as pessoas que não entenderam ainda. E você que não está entendendo ainda, você devia pegar o microfone e perguntar, olha, não entendi. Agora você, sabe o que a pessoa quer saber? Quer apostar? Que é isso? A pessoa está sentada aí e ela quer saber assim, eu quero saber o meu grupo. É como se saber o seu grupo vai bastar. O que é que vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com isso? Está vendo essas pessoas aqui? São os que mais precisam estar aqui dentro dessa casa e também dentro lá do Inato. Porque o ativo... Eu escrevi alguns capítulos que na época eu mostrei um pouco assim para o Roberto Carrilho, não sei se eu mostrei para o André Nath, mas mostrei para o Roberto Carrilho, que a questão da memória, né? A memória, nesses todos aqui, não é? Esse aqui vai ter memória daquilo que é segurança para trás. Na época da nossa avó era assim, da nona, do opa e da oma, né? Esse aqui tem memória de curto prazo, porque só lê um livro agora, já não lembra mais. Aí diz que a pessoa vai ter déficit. Até esse aqui está sendo enquadrado em déficit de atenção já. Levanta a mão os fazedores que concordam comigo. Que lê uma coisa aí, uma informação e já esqueceu. Não é verdade? Já esqueci. E esse aqui tem uma memória por conta do racional que tem em segundo plano, mas é uma memória boa, mas também do que interessa só. Esse aqui só lembra do que é muito interessante de sucesso, e olha lá, mesmo assim, vai ter que fazer engate de hipertexto, né? Engates. Não é? Então, esses dois aqui, ó, esse aqui não descarta a pessoa por causa do senso de justiça e da culpa. Esse também sente culpa. Esse sente culpa se for por pessoas do grupo. Esse aqui já não sente culpa, mas também protege aqueles que ele acha que são fracos e oprimidos. Então, os quatro, eles têm memória de... Não tem uma memória. Porque assim, isso já desde a fenda sináptica, né, que a maior que existe é a desse aqui, que é do futurista ativo. Uma fenda sináptica, imagine, não fica nada aqui, né? Não fica nada, se perde, porque eu só presto atenção no que é interessante. Foi interessante assistir o jornal, posso reproduzir numa festa e dar um show, todo mundo dizer, meu Deus, esse cara conhece muita coisa. Não é? Ou eu fico me repetindo como um papagaio. Que não é ruim isso. Mas é bom também. Posso buscar o equilíbrio disso. Ah, mas eu não estou buscando equilíbrio porque ninguém disse até agora como fazer. Nem eu disse ainda como fazer. Eu tenho tentado primeiro que as pessoas leiam os livros, que entendam o que é isso, o que é esse conhecimento, o que é um grupo, o que tem por trás de um grupo. Agora, o que eu acho fantástico é que não importa para onde eu vá, onde eu viaje, onde eu encontro os grupos estão lá. Quem viu alguns vídeos dos Estados Unidos lá no Inato, acho que foi o Inato que tinha. Olha, no Face, né? Tem? Tem, né? A Gabi colocou lá, né, Gabi? Não é? Colocasse lá. E eu ainda nem vi ainda, eu tenho até que ver esses vídeos, porque eu não me lembro mais. Dos Estados Unidos, né? Me lembro o que a pessoa disse e tudo mais, não me lembro mais dos vídeos, quantos foram, se foram 2, 3, mas eu lembro que você vai ver alguns depoimentos de diretores de empresa, de pessoas, consultores que foram lá e que viram que a gente identificou todo mundo, mesmo que aquelas pessoas, elas falando inglês, mal tinha aberto a boca e eu já estava identificando todo mundo. Não importa, seja numa fábrica de madrugada, estava todo mundo identificado. Quer dizer que isso é uma prova que isso existe. Essa é a primeira prova, é incontestável. Vocês que já conhecem seus grupos, levantem a mão, quem tem certeza dos seus grupos aí, levanta a mão. Olha aí, dá uma filmada, fica aí com a mão assim. Vê aí, vocês estão em casa. Essas pessoas todinhas sabem os seus grupos, sabem de verdade, conhecem que isso é verdade, sentem tudo que a gente disse sobre os grupos. Então isso é uma forma de se fazer ciência, obrigado.
É uma forma de fazer ciência. Agora, quando algo que a pessoa, seja o JF Araújo, o Zé, seja lá o Ivanovic na vida profissional, quando eu faço algo que você, pelo poder, porque querer o poder é algo muito sutil. Todo mundo acha que o poder é mandar, o poder é dinheiro, né? O poder é que as minhas ideias prevaleçam. É o meu my way, o meu caminho, o meu jeito seja o escolhido. O poder, ele está infiltrado dentro de um lar, dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade. É a pessoa querer a minha vez. É eu querer o lugar da Nice, não importa, mas eu quero colocar as minhas expressões, minha visão de mundo, a minha visão do que eu quero. Eu nem sei se eu vou me dar bem com aquilo, mas meu orgulho faz com que eu queira aquilo. Aí eu começo a estrambelhar, porque assim, esses grupos aqui, eles têm um problema sério para destrambelhar. No sentido, como assim? No sentido de achar que aquilo agora é verdade, produz, crê nessa verdade e quer impor essa verdade para as pessoas. E isso não é de forma maléfica, é uma forma conceitual. Mais um paradigma, mais uma coisa. Aí eu agora vou ver a massagem tal, vou ver que o Pilates daquela pessoa é o melhor, e às vezes não é, a pessoa está aloprada, está desequilibrada, a pessoa está assim, mas eu estou gostando, porque eu também estou desequilibrado, eu também estou perturbado. E os perturbados quando se encontram, aí há uma sintonia, gera um favorecimento. E aí onde é que as coisas desencaminham. Então, esses 4 aqui devem cuidar muito nisso, porque eu acabo querendo impor o meu jeito, em inglês, my way, a minha forma, não é? E aí acabo tirando algumas coisas dos meus merecimentos, dos caminhos que os guias estavam preparando, porque as pessoas começam, aí a pessoa começa, esses 4, não é que eles são mal agradecidos, não. Você vê que se você tiver um problema com o fazedor, quebrar a xícara, pode até remendar a xícara, mas nunca mais é a mesma coisa. Pode ver. Não é verdade, fazedores? Levanta a mão aí, ó. Ó, tá vendo você? É aí, ó. Tá vendo você? Quer dizer que, então, mas isso não está no senso da evolução do fazedor. Mas isso vem da onde? Então quer dizer que ele usa muito esse ego. Quer dizer que até agora, nem o Zé Araújo, porque o Zé Araújo só tem 21 anos estudando isso, só tem 20 anos praticando. Isso não é nada, gente. O Espiritismo tem 160 anos, é isso? Agora que começou um pouco a... Hein? Porque as pessoas deturpam como se fosse uma religião o Espiritismo. Os muçulmanos são a maior religião do mundo. Acho que o catolicismo vem em terceiro lugar, né? Se eu não me engano, terceiro ou quarto. Não é? E aí, para as pessoas que estão aqui, acham que quem é Mohammed, quem é Maomé, né? E aí? Assim também as pessoas ficam de lá, quem é Jesus Cristo? Não é? Os budistas mesmo, os do budismo, mas quem é Jesus Cristo? É simpático, gostei da história de Jesus. E a gente vai dizer, é simpático, gostei da história de Buda. É simpático, Mohamed é simpático. Só que ele pegou muita coisa, né? Não sei como foi que eu peguei na psicometria, peguei a história dele toda, assim, como foi, houve um negócio, umas mutações ali, assim como fizeram com a Igreja Católica, houve mutações, ele botou algumas coisas, né, dos judeus ali dentro, foi uma miscelânea. E o cara nem lê isso aí, porque assim como vocês não leram esse livro, estão aqui sentados e tem um livro, mas não leram, assim foi assim que aconteceu também. As pessoas não leram, o cara está dizendo, está escrevendo, é isso aí, vamos lá. Isso é um inconsciente coletivo disse nesse livro agora que algumas mentiras, de tanto falar, tanto ser propagada, vira verdades. Está lá no livro. Acabei de corrigir hoje isso que eu tinha escrito lá nos Estados Unidos. Então, são grupos, por exemplo, o fazedor. O fazedor tem o senso estético, de senso de espaço, mas o primo do Júnior, não é só teu primo, eu conheço, não são muitos. De cada 10, nós vamos encontrar 2 ou 3 ou 4, no máximo, fazedores, né, de uma variação que eu chamo de externa, né, que é uma que está, é como se fosse até uma saída, querendo sair, porque mal entrou, já quer sair, tu entende, na base, não é mais ou menos isso, e que isso aqui vai prevalecer. Nem encosta nisso, quando encosta nisso aqui é uma depressão, entende? É para se matar. Porque vai daqui para aqui, daqui para aqui, daqui para aqui, mas aqui, ó, tá bem grande aqui, assim como tá aqui, assim, ó. Esse tá menor e aquele tá lá. Não tem senso de espaço, por quê? Porque eu não quero estar dentro da base, eu sou externo. Quem está no centro da base é demais, que é a ira,
E quem está no começo da base, que é conservação, aí já não se equilibra se não quiser, né? Porque o problema do fazedor é que ele projeta um mundo para o seu marido, para a sua mulher, que é um mundo que ele projeta. Ah, não posso descer? Então tá. Ah, não sei por que não posso descer, então tá bom. Eu respeito, simplesmente obedeço. Está vendo você? Porque eu sou curioso, depois eu vou querer saber por que eu não posso descer. Não é? Não sei, tem alguma barreira aí? Ah, e agora me atrapalhei. O que é que eu estava falando mesmo? Agora eu esqueci. Ah, sim. Eu ia descer porque eu gosto de estar junto de vocês do mesmo tamanho. Então, os fazedores, de uma maneira geral, eles têm algo na base que não é que seja... Isso era para projetar do mundo, isso veio no mundo. Por que veio esse conhecimento agora, com esse Zé, né? Zé que está aqui com vocês, que eu sou apenas um pesquisador, estudioso. Por que veio esse conhecimento agora? Porque isso aqui tem que crescer, nascer, vai crescer muito. Independente de dogma religioso, de faculdade, de você acreditar ou não, está dentro de você. Isso vai ter que crescer para ajudar a humanidade, ajudar as crianças, ajudar as pessoas, né? A se entenderem, a saber que o medicamento não faz o efeito que faz no outro, a saber que o jeito do outro não pode ser aplicado, que você aplica um conhecimento, aquela pessoa não vai entender daquela forma. Enfim, e você vê que no caso dos fazedores, o que é que projeta? A base projeta para ter uma ideia do mundo perfeita, porque a ira não é essa ira, eu ainda coloco essa ira para não fugir do modo antigo, mas eu nem vejo como ira, eu vejo como uma raiva contida. Tem duas raivas contidas dentro do fazedor. Uma raiva contida justa, que é de não compactuar com aquela coisa que está acontecendo de errado, está vendo os erros, né? Isso aí é até muito vibrante e muito plausível. Agora, existe uma outra coisa que ele faz, que aí junta com seu pai e com sua mãe, que vem lá nas entranhas, porque se você perceber, quem é o pai do fazedor? Está aqui, ó. Está aqui, ó, o futurista, os dois aqui, ó. Ó, que pai e mãe, ou mãe e pai. Não é verdade? Então eu tenho como fazedor a ilusão, não é isso? Não é verdade? Esqueça esse negócio de futurista, ilusão, e tenho o medo. O medo me aponta, minha mulher, eu gostei muito do depoimento da Inglaterra, que tem um videozinho que está guardado, na hora certa eu vou colocar no livro. Ela diz assim, olha, eu só imaginava minha filha caindo da escada, não sei o que lá, com 1 aninho, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos. E quem tem um fazedor como o Ego também tem isso, quer dizer, imaginava tudo isso e nunca aconteceu. A Débora, quando veio, não sei que idade ela tinha quando teve o acidente ali, né? Que idade ela tinha? Em 2012, né? Então, tinha 13 anos, vamos supor. Né? Quer dizer, mas não aconteceu. Isso é uma projeção do medo, que junta com a ilusão, né? Ó, e aqui, esse mundo perfeito que o fazedor quer falar, esse mundo perfeito, que ele quer o marido perfeito, a mulher perfeita, que isso vai acontecer, o trabalho perfeito, que as pessoas vão fazer no trabalho aquilo que ele está projetando na mente, que é o certo fazer, porque é o correto, é o certo, é o correto, é o que deveria, esse é o dever, isso é o que as pessoas têm que fa. E aí não, as pessoas não não fazem. Aproveitei a gagueira agora e me saí bem, viu? Olha, técnica. Então, aí as pessoas, né? Que cabelo bonito, viu? Com todo respeito, gostei. Não, porque eu tô com vontade de pintar o meu assim, de azul. Hein? Não é pintado, não? Original? Hein? Natural? Meu, quero pegar esse tom, era bom tirar uma foto dela. Gostei. Não é? Gostei. Eu só não pinto meu cabelo de azul porque vão dizer, meu Deus, esse médio é louco, entendeu? Aí eu não posso. Né? Mas tá bonito, tá assim um... Ah, mas ficou bonito. Natural, que bom. Então, vocês percebam que o que existe aqui é que são sentimentos que tem por trás da ira. A minha ilusão é que fulano vai mudar daqui a 2 anos, 3 anos, que eu quero fulano assim. Ou eu imagino que meu marido ou minha mulher é assim, que meu funcionário é assim. Eu imagino, porque eu tenho imaginação, mas só que minha imaginação ela é movida pela adrenalina. Então, como eu não quero perder tempo, eu criei o padrão e relaxo. E acho que está acontecendo aquilo. Tiro uma fotografia de que fulano é assim, é perfeito. Aí depois, como fulano não é tudo aquilo perfeito que eu achei, que eu criei. Eu inventei isso. O fazedor cria esses hologramas porque não quer perder tempo, como esse aqui também cria. Só que aqui a manipulação ela não é fajuta, porque não tem racional, né?
Entende? E aqui também. Aqui tem que passar 2 anos para fazer uma manipulação, né? Mesmo assim, eu acho que não está dando certo essa manipulação, né? E aqui, embora não tenha manipulação, mas são estrategistas, né? Vocês entendem? Então, assim, e aí? Hoje a gente está focando no fazedor, vamos focar em outro aqui também. Vamos colocar agora o futurista, né? Pode ser assim, né? Em segundo lugar, né? Vamos colocar o futurista, porque o futurista ativo, ele quer movimento. E por conta desse movimento, os futuristas ativos naquele dia, eu não sei quem foi que eu entrevistei aqui naquele dia, disse que se fica sem fazer nada, eu já invento outra coisa. E quero que os outros façam aquilo, eu quero respostas rápidas, e não pode. Essa afobação demasiada do todo futurista ativo é o que faz ter prejuízo pessoal, moral, profissional e etc. Porque eu já tomo uma decisão muito apressada, não deixo o processo natural acontecer, porque a minha adrenalina está piscando, eu tenho que fazer alguma coisa, porque sei lá, se eu ficar igual a como fulano ou ciclano ou beltrano estava, é como se eu estivesse me comparando a ele, é a comparação. Porque eu paro de ter aquela comparação, não mãe, ele também fez, paro de ter essa, que futurista é o que mais tem forte isso, e passo a ter uma inconsciente, que é aquela, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer todo mundo se mexer, vou enlouquecer todo mundo. Isso não está correto. Lógico, quando você já tem uma noção espiritual, você tem uma noção religiosa, seja católica, seja crente, seja espírita, seja qualquer um budista, e você está me escutando, você tem que tomar alguma coisa, alguma providência. Agora, lógico, aqueles que não estão aqui, acham que estão corretos. E passam de amados a odiados dentro da empresa. Porque há uma forma também de você ser contestado, porque você quer tudo para ontem. E tem coisas que dentro da família, dentro das empresas, que não são para ontem. Não são para ontem. Não podem ser para ontem. Existe, olha, eles estão providenciando um encontro de uma pessoa com outra, né? Mas a pessoa está tão afobada que ela sai até do caminho. E aí dá um trabalho enorme para a espiritualidade, que tem que fazer agora um outro caminho para essa pessoa se encontrar com a outra. Porque aí eu já fico assim, ó. Ah, não posso descer, meu Deus. Ai, agora estou me sentindo preso. Eu estou me sentindo preso. Vou logo avisando. Esse cara é um demônio, olha como é que ele fala com os espíritos. Estou sendo sincero com eles. Zé. Ai, estou preso. Não combina comigo. Ô Zé, posso dar um depoimento rapidinho para ti? Pode, aleluia. Já passou a caixinha, depois... Não, justamente, me chamou o Dilon, né, para registrar. O que tu falou agora aconteceu comigo essa semana. Justamente igual. A afobação me levou por um outro caminho. Estava lá, muito bacana, a empresa começando a funcionar 100%, pá. E nessa emoção rápida ali, vamos trabalhar, acabei colocando uns valores em porcentagens. E quando eu me dei conta, um dia depois, cara, o que eu estou fazendo? Eu coloquei 50% do meu financeiro na mão das pessoas que eu estava contratando. Gente, agora que era para ganhar dinheiro, coisa e tal, e fazer a empresa subir, fluir, eu coloquei 50% na mão dos funcionários. Não que não seja legal, sim, mas aí eu não vivo, eu fecho. Entendeu? Aí eu fecho a minha empresa. E aí voltar atrás, aí foi aquele lobby, toda aquela coisa toda. Sorte que sou um futurista, né? Dei o jeito. Mas... o jeito que quer dizer que ele não voltou atrás, mas voltou atrás, mas não voltei atrás. Mas não voltei atrás, mas voltei atrás, mas não voltei atrás, mas vou voltar atrás. Bem isso mesmo. E aí, agora tu falou essa situação de... Eu ainda vou ter essa resposta na segunda-feira, porque como eu coloquei para eles que na sexta-feira não tem mais condições, agora vamos ver os capítulos de segunda-feira, né? Para ver o que acontece. Valeu, olha aí, muito obrigado. É muito bom ele ilustrar isso, porque isso acontece no dia a dia, né? Day by day, vai, dia a dia vai acontecendo com os futuristas, porque o futurista ele faz julgamento muito apressado, né? O que eu gosto no fazedor, o fazedor, como ele tem um senso de justiça, ele meio que ele repensa. Ele vem pro lado da crítica, da autocrítica, e ele começa... aí é por isso que ele sente raiva, porque ele fez uma coisa que não devia. O futurista é perigoso porque ele dá autojustificativa. Ele fica procurando defeito nas pessoas.
Por exemplo, vamos supor que eu estou ajudando um futurista. Ele vai encontrar defeitos ou eu vou fazer do meu jeito por aqui, por trás. Isso são atalhos. E eu vou dar um conselho para todos os futuristas que estão aqui, principalmente os ativos hoje, tá? Porque os racionais vai ter duas pontas que nós vamos falar depois, vocês vão ver o futurista racional. Vai ser diferente do que eu vou falar hoje aqui. O futurista com ativo no condicionamento, ele tem uma... Olha, não importa a variável, ele tem uma propensão... Os outros futuristas têm, mas é menos. Muito menos. Mas o futurista ativo, os atalhos é uma constante. Já respondi tudo. Os atalhos são uma constante. E nos atalhos existem coisas terríveis, como eu faço promessas que eu não vou cumprir, eu digo coisas que na hora foi no impulso e depois eu vou pensar e dizer, poxa, não, isso aqui não era para ter dito assim, eu acho que por esse caminho era melhor, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter dito isso, aí eu não tenho mais como voltar atrás. Por causa do diabo, do demônio, do diabo, do demônio, de uma coisa que era para ser boa, e começou a ser boa, e é uma coisa terrível na vida do futurista. A coisa mais terrível do mundo, o diabo, que eu vou dizer agora, vocês nunca mais vão esquecer, porque vocês estão querendo que eu diga, não é verdade? Então, beber um pouquinho de água. É uma técnica, vocês nunca mais vão esquecer. Você de casa também. O demônio, o diabo, na vida do futurista, que é terrível, por esse motivo ele não volta atrás, ou quando volta atrás, eu não voltei atrás, mas olha, alguém disse, ou eu vou transferir para alguma pessoa, mas eu também concordo que aquela pessoa disse, é a questão da imagem. Da imagem projetada que eu escrevo naquele livro de maneira como eu nunca havia escrito. Só é ler aquele livro de verdade, ler de verdade. Então o brasileiro, ele é muito infantil nessa área, porque nós temos programas que nos distraem para exatamente a gente não saber voltar, para não saber melhorar, para não saber progredir. E você vai para a Europa, você vê que a distração lá é cultura, é leitura. As livrarias lá são excepcionais. Já tive a oportunidade de entrar em muitas delas, né, de ficar lá, de ficar naquela cadeira confortável lá, praticamente deitado, né, e todo mundo ocupado, todo mundo lendo. E no Brasil, mesmo que eu comprei aquele livro, mas eu prefiro escutar do Zé. Não vai escutar porque tem coisa que eu escrevi ali no momento que eu não estou reproduzindo assim. Alguém traz, como ele trouxe agora, se trouxer aí, está aqui. Não é? Mas cuidado, futuristas ativos principalmente, racionais também, mas os ativos, com os atalhos. Porque os racionais têm outro tipo de problema que nós vamos falar aqui, que é a baixa autoestima, né? Estou aqui, daqui a pouco eu não sei se eu quero. Não é? É diferente. Os ativos não. Quando o ativo tem isso aqui muito forte, ó, eu tenho medo, esse amor me dá medo, é uma música antiga. E ele tem isso aqui, ele fica travado, que aí o futurista tem a ilusão de que eu não sou capaz. Tá vendo como todo mundo precisa realmente de... Isso aqui não está bem elaborado ainda, não está bem definido ainda. E tem gente que quer usar isso aqui, vou tomar isso do Zé, vou pegar, vou fazer um curso, vou assistir o Identidade, vou pegar as coisas do Inato, vou pegar os vídeos dele e vou fazer... dinheiro, que o Zé é besta, dinheiro. Pode até ser que você faça, mas você está se enganando outras pessoas, porque eu como cientista, pesquisador, com psicometria, com mediunidade, com tudo que tem aqui, e eu ainda já me enganei no começo, porque eu não estava entendendo, hoje é mais difícil de me enganar, mesmo assim, para falar uma coisa eu tenho que ter milhões de certeza. A pressa dos ocidentais. Não fui até o Oriente, vou ter oportunidade aí, quem sabe esse ano ainda de ir no Oriente para sentir a atmosfera de lá, né? Mas no Ocidente o que eu senti já são coisas, meu Deus. Até os neutros de Lima, coitado, lá no Peru, os neutros, os carros tudo machucadinho, carro zero, tudo machucadinho os carros. E como eles estão na energia neutra, de manhã cedo, o carro quase que bate na gente, veio 3 vezes, aí o taxista baixou, depois de 3 vezes que quase que a gente se, né, bate ali, aí ele fez assim, que passa? Aí o outro, estou apurado, mas ninguém brigou, não vi ninguém, bala. Observei. Depois eu disse assim, meu Deus, olha aqui nisso. Ela disse, está tudo machucadinho, os carros tudo machucado. Não tem um carro que não esteja machucado. É raro. Quando eu vi um carro não machucado, aí eu queria olhar a placa se era lá mesmo, né? Porque não quer conflito? Bate, eu acho que ninguém para, ninguém.
Mas mesmo assim a pressa lá, a pressa. Tem uma lei lá num bairro chamado Miraflores que é proibido buzinar, porque no resto, meu filho, o que você vai escutar é buzina. Terezinha já foi lá, sabe, né, Terezinha? Pá, pá, pá. Até a gente ficava assim, ó. Deu até um negócio em mim. Eu digo, o que é isso? Sai da frente. Né? Tá vendo você? A Guisa tá rindo porque gosta de buzinar também, né, Guisa? Mas se pudesse, buzinava, né? Ó, é isso mesmo. Vamos lá. Então, o futurista, os atalhos é a coisa mais perigosa que existe, né? Eu me lembro que o Júnior, há muitos anos atrás, que ele usa essa ferramenta do Inato 24 horas, né, Júnior? Que lhe deu grandes negociações, né? Mas usa de verdade! Não é como o futurista que pega uma coisinha, quer usar, já sabe, acha que sabe de tudo, com todo o respeito aos futuristas. Eu tenho 3 filhos futuristas. Esse é o problema do futurista. Como ele faz parte do neutro, ele foi compreendendo, não. Eu vou usar agora, não. Eu vou usar. Aí por isso que ele se deu bem. Por que o futurista não se deu bem? Porque falta o reajuste da postura. Eu não posso usar a ferramenta sem primeiro mudar a minha postura. Se eu gosto de piadinha, rir demais, eu não tenho que rir mais. Mas também não posso ficar de cara feia, porque a pessoa pode se inibir. Esse cara é um cara muito feio, Deus me livre. Eu vou ter uma pessoa mais agradável. Aí se você é agradável demais, a pessoa diz, não, esse cara está brincando. O futurista não sabe dosar isso. Nenhum futurista até hoje eu vi dosar isso. Poucos, não, desculpa, eu vi. Tem poucos que eu vi. Realmente seguir a risca, mas é porque tem humildade. Quando qualquer grupo aqui importa, seja futurista, se não tiver humildade, e diz que tem humildade, porque às vezes a pessoa tem humildade, mas vai perdendo. Quando é que eu perco? O futurista é muito rápido de perder a humildade, por causa do poder, mas não é o poder de ser um presidente da empresa, de ser um diretor, não. É o poder de ele, as ideias dele prevalecer. O que eu estou vendo e o que os outros estão vendo, não vale? Esse é o problema do futurista ativo. E o que é que os outros estão vendo? As opiniões alheias, não vale? Ou eu credibilizo? O futurista emprenha muito pelos ouvidos. Emprenhar é um termo da minha terra, do Nordeste, que seria engravidar pelos ouvidos. Porque lá é que o bicho está prenha, né? A porca está prenha. É mais ou menos nesse sentido, de emprenhar pelos ouvidos. O grupo que mais emprenha pelos ouvidos é os ativos, de uma maneira geral. Esses 4 aí, ó. Emprenham pelos ouvidos. Só que o futurista, ele, quando engravida pelos ouvidos, ele fica com aquilo ali, uma cisma, porque ele vai para o lado continuador dele, ó, e fica assim, ó. Pé atrás com o Marcelo. Eu acho que o Marcelo está mancomunado com o seu José. E aí eu já começo, ó, a viajar na maionese. Aquilo já está grande, já está uma conspiração que o vizinho deve estar metido nisso também. Ou seja, a natureza me deu uma ilusão que é uma coisa fantástica para a criatividade, para recriar o que os outros fizeram, para melhorar o que os outros fizeram, e eu começo a usar isso de forma a fazer aquilo que eu digo no livro lá, quando eu falo fantasmas, são fantasmas que não existem. Que o continuador também, vice-versa, esse continuador, quando ele está usando muito isso aqui, ó, o continuador viaja também. O continuador passa a ver assim, ó. Começa a ver coisas aqui, esse continuador aqui, ó, quando está aqui. Não é? Certo? Vai dar um aviso ali. Pessoal, Vectra Bordeaux BTG 2190 e um Gol Vermelho MGP 5189, lá no Cachorro Quente. Né? É de alguém daqui? Do outro lado da rua Amazonas, lá. Não aqui do lado, não. Eu acho que não. Não é ninguém daqui mesmo. Tudo aqui é culpa do CEIU agora, né? Pois Meu é, Deus. pois é. É, os sábados, né? Mas isso é assim mesmo. Tá, um sábado sim, um sábado Vectra não. Bordeaux e um Gol Vermelho. Não é daqui, então. Ótimo. Olha, vocês estão bem disciplinados. Não é? Mas estão levando a culpa o CEIU. Vocês já vêm procurar aqui, ó. Os caras lá deixam e dizem assim, vou aproveitar que o CEIU está aberto, vou deixar o carro aqui. Ó, isso é conspiração. O cara já está imaginando isso. Já está culpando os outros. Verdade? Esse é o pensamento. Olha, eu acho que... Porque quando você está perturbado ou perturbada, a sua psicosfera está aberta. Você está criando os fantasmas, né? Porque o fazedor, todos aqui podem criar, ó. Esse aqui pode criar com a cisma, já cisma com, né? Com tudo. Esse aqui cria com a desconfiança total. Aí esse aqui entra nisso aqui, ó. Aí vai embora, porque se o fazedor entrar aqui, meu Deus do céu, para voltar, é como se tivesse que jogar uma corda no poço para tentar subir as paredes de novo da coerência, do bom senso, da razão e da libertação. Não é?
Então, o futurista com ativo tem que ter muito cuidado com os atalhos e com essa questão de achismo, né? Porque a questão de uma coisa que o futurista tem também, ativo, e que esse aqui tem, e que esse aqui tem, que esse aqui tem, meu Deus, mas que esse aqui, ó, não devia fazer isso, porque o neutro também tem, mas é de outra forma. A questão do julgamento apressado da cara da pessoa. Não fui com a cara dessa pessoa, não sei, me deu um negócio. Por causa de porque esses outros têm uma intuição até forte, esses daqui, ó. Nesse caso aqui, não é que ele tem intuição, é que a pessoa falou uma coisa que eu não concordo, é uma coisa que eu não gosto, e chegou no momento que eu estou desconfiado, chegou no momento que aquela pessoa pareceu com aquela outra pessoa, que pareceu com aquela, que pareceu aquela situação, e agora eu já não gostei de você. Mesmo que as pessoas venham falar bem dessa pessoa, dizer coisas, estou fechado, o futurista fica fechado. O futurista pode dizer assim, ó, eu não gosto de estar palestrando, eu gosto de palestrando, não gosta porque ele acha, ele se acostumou que aquele fala aquilo que vai direto nele. Cara, não gostar de palestrante, se você é espírita ou voluntário do trabalho da casa, sai daqui, porque os espíritos vão se envergonhar de você. Saia logo. Agora, se você é frequentador, você tem esse direito. Trabalhador e voluntário não tem esse direito, porque se ele vai vir aqui também, tomara que receba um castigo bem grande. É a minha praga. Porque vai sentir na pele que os outros não vão gostar de você. É a lei do retorno. Isso é o básico para se aprender quando se entra na ciência, na doutrina espírita. Tudo que eu achar dos outros, eu vou ter o direito daquelas pessoas acharem de mim também. Uma coisa que esses grupos têm muito forte, menos esse, né? Mas esses três têm muito forte, ó, esse aqui já não tem tanto. Esse aqui tem, mas daqui a pouco diz eu não quero saber, né? Mas esses dois têm muito forte, aí esse fica mais com esse aqui, ó, o que vai potencializar mais. É a questão do que os outros acham de mim. Mas dos outros, grau hierárquico. Porque quando eles estão por cima da carne seca, só A, B e C que eles acham que está por cima. Seja empresário, seja o palestrante, seja o Zé, seja alguém que eles acham que é importante a opinião. Mas na maioria das pessoas não são assim. Então eu começo a desqualificar, não pode? Por exemplo, tem palestrante aqui na casa que eu já disse que eu tenho uma afinidade para assistir a palestra. O Fábio Borba, para mim a palestra dele tem tudo a ver comigo, mas eu assisto a de todo mundo. Por último, agora assisti a do Agostinho, gostei muito lá em São João, assisto de todo mundo. Tem um tempinho para ficar com a mente desocupada. Não fico não. Se tiver internet, vou assistir a palestra. Por quê? Assistir. Porque todo mundo vai falar algo maravilhoso. Agora, no momento que eu começo a julgar o palestrante aqui em cima, começo a julgar as pessoas, eu não gostei disso, não gostei daquilo, você está perturbado. Aliás, não é nem perturbado, desculpe. Sua humildade está perto de zero. Porque a humildade não é só ser simples. Esses tempos ali eu estava com uma pessoa que fora dessa empresa é meu parente também, e ele tinha me dito uma coisa e aquilo ficou engasgado aqui. Mas eu deixei para lá, porque eu não tenho pressa para dizer uma coisa para a pessoa. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aquilo engasgou, mas deixa para lá. Não está preparado agora. Um certo dia me parou ali para fazer uma queixa de um negócio que aconteceu. Aí eu aproveitei. Eu disse, olha, eu não sei o que tu aprende lá, que tu é pastor de uma igreja. E eu sempre disse na família que eu e você somos as pessoas mais simples, porque simples não é aquela pessoa que se veste simples, mas que é simples por dentro, que não tem frescura com nada mesmo. Tem gente que diz que não tem frescura da boca para fora. Basta a pessoa dizer assim, entra aqui em casa, toma um cafezinho, a pessoa já faz assim, não, obrigado. Acabou a saúde, não é? Agora, eu disse para ele assim, olha, isso está acontecendo porque eu não sei o que a igreja te ensina, não estou aqui para criticar nada, mas cuidado para não perder uma coisa que tu tens muito bonita dentro de ti aí, que é a humildade. A humildade se perde. Pode se reconquistar. É difícil de você começar a entender o que é humildade, de sentir a humildade, mas para perder é muito rápido. São vários aspectos que você acha que você é humilde. Simplicidade e humildade nem sempre andam juntas. O humilde pode ser simples, mas nem todo simples é humilde. Porque a gente pode pegar um mendigo que é simples, mas que é orgulhoso, desdenhoso, que não aceita aquele tipo de ajuda. E podemos pegar aquela pessoa que prega a humildade, que quer as pessoas, todo mundo crescendo, mas no momento que ela quer manipular, no momento que tem que ser do jeito dela, ela vai perdendo a humildade também. As pessoas podem perder a humildade.
Humildade e paternalismo também nem sempre andam juntas. Tem pessoas que são paternais, seja em casa, seja na empresa, mas tem uma linha de interesse por trás. Eu sou paternal realmente porque eu quero que as pessoas continuem aqui. Mas será que eu sou paternal independente se elas continuarem ou não? Ou eu já fui, mas posso deixar de ser? Quando eu deixo de ser paternal com humildade? Quando me feria uma pessoa que saía de um lugar, da família, de um casamento, de uma empresa, aquilo me deixava ali. E agora aquilo parece que sumiu dentro de mim. Não me importa agora, que dane-se. Aí eu perdi. Quando eu não me coloco no lugar do outro. Aí prova que eu não tenho humildade. Sim, pode perguntar. No microfone aqui. Olha aí, Agostinho, quem vai chegar primeiro? E aí? Chegou. Então, Zé, só sobre os atalhos ali, me dá um exemplo desses que o futurista ativo tem que ter cuidado com os atalhos que toma, que obviamente, né? Você sabe, mas quer que eu fale. Eu preciso que tu me exemplifique, por favor. São muitos, mas vamos dar o que me cai agora como exemplo? Vamos dar um exemplo. Atalhos pessoais, profissionais, tudo junto. Um atalho é o seguinte, tem um negócio para acontecer segunda-feira. Isso, hoje é sexta. E a pessoa vai dar um retorno segunda, não é? Segunda-feira vem um retorno. E a pessoa que nunca me escutou falando isso, tudo bem que ela está fazendo isso direto já. Mas uma pessoa que já me escutou falando isso e continua fazendo, porque é recorrente o futurista ativo sabe que segunda-feira tem a resposta. Umas pessoas vão se reunir e vão dar a resposta. O que é que ela faz quando ela está com ansiedade, o atalho? Eu manipulo na sexta para ver se uma pessoa que vai estar nessa reunião já não sabe essa resposta. Eu vou querendo atravessar o caminho para lá. Eu manipulo de forma que eu acho que isso não é manipulação. A pessoa diz assim, não, é que eu vou talvez segunda-feira, não vou estar de manhã, eu vou talvez estar em outro lugar, e se pudesse já dizer, porque talvez isso aí é um atalho. Eu estou querendo pegar um atalho que aí você e todo mundo que está escutando isso, que já entende o espiritismo, sabe que existe uma providência disso ali. Então, como eu acelerei, talvez o que vai ser dito para mim não é muito legal. E talvez ia ter uma outra resposta segunda-feira quando aquelas pessoas se reunissem. É que o futurista não acredita no processo natural. Não é que ele não acredita, ele não concebe. Entende que existe o processo, porque você pode estar no dia errado, na hora errada. Um outro exemplo também de atalho, é que tem uma coisa que vai demorar isso aqui, mas eu não quero que demore, eu sou imediatista, então eu passo por cima das pessoas e faço uma promessa para outra pessoa. E aí a vida me mostra que aquilo era o certo. E aquela pessoa que eu atalhei, que concordou comigo, que fez tudo, vai cair eu e ela num poço, porque vai ter prejuízo. Aí só que o futurista faz? Eu engulo o prejuízo para ninguém saber. Coisa que o futurista, eu achava que a pessoa que mais podia esconder erro era o fazedor e o futurista, né? Eu achava isso. Veja como eu me equivoquei. Por isso que, por mais que vocês aqui queiram aprender e reproduzir isso em algum lugar, tenham cuidado, porque eu já me enganei lá atrás. Eu descobri que o grupo que mais esconde os erros é o disponível. Eu não sabia disso. Foi fazendo psicometria, como eu tive uma mudança muito grande na Grécia, aconteceu coisas muito com minha cabeça na Grécia, já desde longe, mas a Grécia mudou muita coisa na minha persona, na minha energia, no jeito que eu encaro a alimentação, mudou tudo. E lá foi que eu fiz descobertas realmente, que eu já tinha descoberto, agora que eu tive certeza, sabe, que o disponível ele esconde muito os erros dele perante as outras, por causa da imagem do orgulho que é muito forte. E esses dois vêm em segundo lugar, né? Esse por causa do medo, quando ele vai fazer isso é porque é medo mesmo. O medo. Não é? E esse aqui não, esse aqui vai para o microfone e diz tudo que errou, né? Não tá nem aí. O otimista é a mesma coisa, se for para dizer, ele vai contar tudo. E o futurista tem uma coisa boa que eu acredito no futurista. Lógico que tem a variação externa que só diz mais dos outros do que dele. É difícil, só passar anos pode dizer. Mas as outras variações de futurista, com o tempo ele diz, ele não aguenta ficar com aquilo. Não é? Porque o futurista é meio louco. O que ele jamais deveria contar a ninguém, ele conta. E o que ele deveria contar, ele não conta. Há uma troca. Sua neta, né? Coisas que não deveria contar nunca, tinha que enterrar isso, eles contam. E as coisas que não devia desenterrar, que era para normalmente falar, não falam. Há uma inversão de valores, né? Que inverte o valor até, como eu disse do futurista, né? Criar uma ilusão que o método do seu José, que está dando massagem, é esse! Aí eu enlouqueço também, doido, e ele também doido, a gente se endurece tudo, não para escutar mais nada. Ô Zé. Oi. Aqui, eu.
Assim, ó. E como é que a gente faz para mandar esses fantasmas embora? Olha, eu tenho uma equipe de caça-fantasma, né? Tô precisando. Porque eu tenho uma então. caixinha, aí eu pego, né? E aí o fantasma vem pra minha caixinha e, Aham. né? Na verdade. Orar a e equipe. vigiar sempre. A equipe é eu, o Alexandre e o André, né? Aham. E a gente vai colocar o Fábio, tem que colocar mais um. Tá? Tô aceitando, então. Tô brincando, mas assim, como é seu nome que eu esqueci? Luciane. Luciane, então, o fantasma nunca vai, eu não vou dizer nunca, né? Porque eu posso me enganar lá na frente, porque nós vamos criar métodos ainda daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Criar métodos, sei lá, criar uma clínica ou criar alguma coisa para ajudar as pessoas a se desintoxicarem, que também é minha vontade. E dentro também existem 2 tipos de desintoxicação. A desintoxicação realmente seja energética e seja de remédios, não seria uma coisa espírita para poder ajudar todo mundo, né? E uma desintoxicação psíquica, que aí onde entra criar um fantasminha no futurista é natural, é normal. Agora, o desequilíbrio disso é o que faz, é como todos os grupos podem ter desequilíbrio. No caso do futurista, quando eu começo a ver fantasma em tudo, aí existe um foco de causa, existe uma causa. Essa causa exatamente é que eu estou fora de foco, eu não estou fazendo aquilo que eu devia estar fazendo, aí eu estou meio perdido, eu começo a ver tudo e deu uma coisa errada, eu cometi um erro ali e que esse erro faz com que eu ache que eu não sei mais de nada. São muitas coisas que envolvem isso, não é simplesmente, né? Você já leu essa parte no livro ali? Já li e tenho que ler novamente, na verdade. Leia novamente, que ali tem algumas coisinhas. Porque se você ler esse livro agora, com esses assuntos que a gente está dando, vai ficar muito fácil o livro, né? O livro começa a ficar muito fácil, porque você linka. Agora, se você está aqui e tem preguiça de ler, não sei o que a gente vai fazer, né? Porque o audiolivro eu estou esperando ainda, né? Não vou dizer o nome dela, porque é a Rosimar, não vou falar isso. Ai, meu Deus, mas saiu. Ela disse que está treinando para fazer, não sei que treinamento é esse, né, que ela está fazendo. Você é no mundo espiritual, não é? Tá bom? Certo, obrigada. Ah, que é isso. Quer perguntar ainda? Porque eu Zé, tô vazio aqui ainda agora. eu acredito que como futurista eu também tenho já tomei bastante atalho na vida e muitas vezes a gente só aprende caindo muitas vezes, né? Acho que uma das formas do futurista realmente aprender é apanhando. Fora disso eu não vejo muito. Se ele não conseguir ouvir o que tem que ser feito. Calar-se é uma coisa que o futurista só aprende depois de apanhar muito. Olha aí, ó, o Agostinho falou algo que há muitos anos eu falei aqui já, e é bem verdadeiro isso. Eu fazendo assim, porque como a minha mente consegue fazer uma apuração de várias pessoas que eu conheci, que são muitos, né, são milhares de futuristas, eu percebo que é o grupo que mais aprende com o erro, é o que ele quis dizer, batendo e caindo, entende? Só que é o seguinte, o Agostinho quando fala isso, veja bem, existe o futurista, ele precisa de manutenção, quando eu digo isso. Esses 4 aqui precisam muito de manutenção, mas são os 4 que menos, o que ainda mais vai quando acha é esse aqui. Esse aqui quando vai de tempos em tempos, mas esse aqui é muito difícil de estar no inato ou num curso como esse, porque o fazedor, ele quer estar fazendo. Então, entre um livro e um fazer, eu prefiro fazer. Né? Esse aqui, se eu encontrar uma coisa mais legal... Hoje eu não vou com identidade, né? Porque aí porque o grande lance que atrapalha a vida do futurista é quando eu me dou autojustificativas pelos meus erros ou pela culpa. Porque como é que eu engano a culpa? O futurista engana a culpa. Ele engana a culpa justificando para si mesmo e arrumando defeito nas outras pessoas ou nas coisas. Não, eu não vou também lá porque tu vê, nem tenho certeza se vai ser o Zé, nem sei se vai ser o Zé, de repente não é o Zé, disseram que ele está tonto, então não vou lá. Está caindo pelas tabelas, né? Então não vou. Porque eu justifico. Aí de repente é o Zé, foi o Zé que veio, né? Com tontura e tudo, né? Ele veio, entendeu? E aí, estou me protegendo aqui, não sei, não posso descer, estou até agoniado, que doido para descer, tocar em vocês, né? Então, o futurista cria justificativas, autojustificativas, porque é uma questão da imagem, perante ele mesmo, porque a culpa é um negócio que incomoda muito o futurista. O futurista, quando ele ultrapassa a barreira da culpa, aí, desculpa o que eu vou dizer agora, minha mulher disse que é feio, mas eu vou dizer, é na minha terra, lascou-se. A novela está dizendo aí, né, o certo assim, o cara vai dizer para mim assim, tem uma novela que tem um sotaque lascou-se de vocês, eu digo não. E o norte também fala lascou-se também, Belém do Pará e outros falam também.
Né? Acho que dali para cima todo mundo fala lascou-se, mas não é uma forma assim, ó, tá lascado, mas não é um negócio feio. Para nós lá é um negócio normal, um vício de linguagem, não é nem palavrão lá. Né? Aí, quando o futurista passa da linha da culpa, lascou-se. Como é a linha da culpa? Vou dizer de uma terapia que eu fiz, essa pessoa não está mais, nem no Brasil ela está mais, né? Eu posso contar. Enquanto ela estava aqui, ela ficava preocupada se eu contar essa história. Posso contar, mas ninguém vai saber quem é, né? Eu atendia 19 pacientes por mês. Umas cadeiras que o Flávio Grop me deu, acho que a Bia lembra, né, Bia? Coloridinha. Onde é que está essa cadeira, rapaz? Já? Eu tenho saudade. Ela rodava assim, aí o paciente ficava rodando. Quando era futurista, ficava assim, ó. Aí eu ficava observando cada paciente o que é que fazia na cadeira, né? E numa dessas aí, que esse foi o mais forte para mim, né? Como terapeuta, cientista, quando ele me contou, esse empresário, ele me contou que a primeira vez que ele foi trair a mulher dele, como futurista, deu uma tremedeira nele, ele achava que todo mundo estava filmando ele com o carro, que tinha filmadoras, que tinha pessoas por todo canto, e o negócio lá dentro, vocês imaginam que o futurista é da performance na primeira vez, né? Seja mulher ou homem, né? Performance, né? Aí, pá! Vocês estão entendendo, né? E aí, com aquela tremedeira toda, meu filho, o negócio... Aí, ele estava mais preocupado se não tinha câmera dentro do quarto. E aí, a pessoa, lindona, o que você tem? Não, eu estou vendo aqui o negócio. Ai, ai. E aí você vê que ele ficou com essa... Aí, na hora, ele disse para a mulher, ele disse que teve uma crise de choro que ele provocou, né? Aí depois ele fez assim, só muito rápido, né? Isso eu admiro, vê que raciocínio rápido. E eu não queria nem fazer nada com você hoje, só para conversar mesmo. Quando saiu de lá, aí começou o T, aquele T voltar, né? O T voltou. Mas aí já era tarde e a bolsa não estava mais. E um outro caso que me chamou muita atenção, isso foi no bairro da Velha, na rua João Pessoa. Essa pessoa estava com a chave, porque tinha deixado o carro na oficina, e deixou a chave reserva. E veio com aquela chave assim na mão, com o carro, porque quando passava os ônibus na João Pessoa, para todo mundo ver que ele estava com a chave do carro na mão. Ele me contou isso, essa pessoa. Ele disse, eu não consigo me libertar. Se eu tiver, vamos supor, mal vestido, eu tive que correr no Angelone. Meu Deus, quando eu olhei que a camisa tinha um furo, eu tive que voltar para casa. Não, tem uns que chegam a esse ponto, é o desequilíbrio. Porque se alguém disser assim, tá furada a tua camisa, pronto, aí começa a justificar, meu Deus, eu devo ter furado o lugar. Me contou, foi muito interessante, essas terapias eram muito... Pois não. Depois eu conto desse me contou. Boa noite, Zé. Boa noite. Ô Zé, igual o pessoal que está na base, né? Que era para estar na base, mas eles não estão. Que nem o primo do Júnior, com 47 anos, ainda não foi para a base dele, ainda está na base otimista e tal. O que leva a pessoa ainda a ficar tanto tempo nesse intraego, né? E como é que faz para ele sair dali para ir para a base dele? Nesse novo livro que eu estou falando, mas eu acredito que nesse aqui eu também falei. E sempre Ô Zé, só um pouquinho, porque é meu caso também. Vou repetir aqui uma coisa. Eu comecei no Conhece a Ti Mesmo, que eu tirei do mercado. Depois falo isso na arqueologia, falo isso no Nosfera, falo nesse aqui. Você é cura também, eu falei um pouquinho. E que é aquilo que eu digo, que a cultura e a criação influenciam demais. Agora imagine o espírito que vem de um continuador e vem para a ilusão. Não é? Então ele tem um pezão no continuador, né? Que é o seu caso, né? Um pezão no continuador. Mas com esse conhecimento todo que você tem aqui, lógico, eu já fiz descoberta já, sabe? Mas não adianta dizer para você que eu vou ter que dizer para todo mundo, então não vou esperar para escrever um livro disso, mas numa hora aí, acho que quando eu tiver certeza de todos os grupos, como a gente vai poder partir para ajudar, porque assim, assim como eu consegui identificar as pessoas, que a psicometria me deu 100 anos na frente, essa outra descoberta que eu estou fazendo dentro da descoberta vai ajudar muita gente, mas aí eu tenho que me preparar bem, tenho que ver isso bem feito para poder ser
realmente um protótipo, testar. Eu já testei muito aqui a questão das energias, né, Gisela? Nos grupos dava certo, né? Botando aquele grupo para dar aquela energia, para fazer aquele trabalho. E mais ou menos como a gente fez aqui, a gente vai fazer também. Porque assim, tem coisas maravilhosas. Eu ganhei um livro de presente esses dias, um livro usado, mas, que eu tô... E tem muitas verdades ali. Tem coisa ali que realmente, porque a pessoa era de um grupo, já até analisei o grupo da pessoa. Como a pessoa é de um grupo, e a pessoa que me deu o livro ainda disse, tem coisa ali que não pode seguir ao pé da letra. A visão da pessoa que me deu, né? A pessoa do grupo neutro, né? Mas bem resolvida a pessoa, porque se fosse outro, diz assim, tem que seguir tudo que está aí. Aí a gente sabe que em tudo vai ter falha. Até nas coisas que eu vou escrever vai ter falha. Vai ter falha não do grupo, mas vai ter falha de percepção mesmo, de só não ter pego outras pessoas. A importância de eu viajar pelo mundo todo é que eu vou ver várias coisas que podem existir. Que está num lugar assim, mas é a questão do inconsciente coletivo. Você é de Gaspar, né? Sim. Gaspar tem muita coisa do Blumenau. Mas assim, Zé, por que essa pergunta? Porque a gente lê, a gente sabe, tanto aqui quanto lá no Inato, né, que realmente, aqui principalmente, né, que pode ser realmente o espírito, né, que está pegando a encarnação passada, que é o meu caso. Mas assim, para se libertar disso, mesmo tendo essa ferramenta, a gente sabe o conhecimento, eu faço de tudo para a gente ter essa força e vontade de sair dessa e ir para o futurista, né? Mas é tão pesado isso? Mas não é só a questão do continuador, não. Existe uma coisa no futurista que independe do continuador. O futurista é assim, vamos dar um exemplo. Não vou dar de futebol, porque quando eu vi umas matérias aí, fiquei tão triste. Um cara, jogadorzinho, ganhando não sei quantos milhões, 150. Cara, olhando os professores aí, olhando a situação dos grandes cientistas do mundo, de pessoas como eu, que não tem dinheiro, um patrocínio para viajar para os lugares certos ali, para pegar as coisas, para ajudar a humanidade, que eu não quero nada em troca, né? Lógico que se a gente está ali, a gente vai comer uma comida boa, uma coisa, mas, cara, toda vez que vem essa matéria, eu mudo o canal, sabe? Porque, meu Deus, até no canal que não tem, tinha lá essa matéria, e nada fazendo apologia contra, mas também não vejo nada de positivo nisso. Eu acho que isso é um paradigma horrível que criaram, sabe? Horrível. Uma bola, uma coisa que era para ser uma diversão, virou uma coisa... E onde está a literatura? Onde é que está a ciência? Onde é que está os caras que tiram aí na matemática, na física, aí, brasileiros que tiraram aí? Foi uma reportagem muito rápida que apareceu, não é? Mas apareceu, eu vi muito rápido, assim, quase que eu perco já o fio da meada ali. Quando aparece alguém que é honesto do dinheiro ali, que fizeram também uma coisa muito rápida ali. Agora, o que é coisa ruim é tudo demorado, não é? Então, assim, baseado nisso, Alexandre, eu vou dizer que tem coisa que não é do continuador. Eu vou dar um exemplo agora. Você está me forçando a falar. Então, você está me catucando. Eu tô aqui até protegido aqui. Agora eu vou dizer, então. Vamos direto ao ponto, né? Pronto. Já montei o esquema. Depois, aquela história que eu queria contar do futurista, né? Vai ser da festa. Tá? Só para me lembrar que é da festa. Então, o futurista estava trabalhando na empresa A. A empresa A, o futurista estava campione, vendendo tudo, mas era uma coisa de louco, e estava fazendo, estava se sentindo, e estava a imagem, e o ego, e o elogio, e a pipeque. Aí eu pego um novo desafio, empresa B. Mas eu passei um tempo assim, Aí quando eu pego a empresa B, não é esse esquema, é outro esquema. E aí eu fico o quê? Mas eu fiquei o quê? Fiquei com medo, porque tinha tudo uma coisa, e tinha outra coisa, e eu estava cheio de ideologia, início das ideologias, e eu quero, porque o futurista ele começa a sonhar com a ideologia não traz dinheiro. Aí quando eu venho para isso aqui, para a empresa B, eu estava na zona de conforto que intermediou essas duas áreas, e aqui eu não tenho essa velocidade que tinha aqui, que era um outro tipo de produto, era uma coisa que todo mundo vinha atrás de mim, né? Aqui eu tenho que ir atrás das pessoas, é diferente. Aí essa diferença me traz, não tem nada a ver com o espírito, me traz para isso qualquer futurista vai sentir isso, né? Todos os futuristas vão sentir isso. Seu filho, qualquer um. Não tem nada a ver com o continuador, nem com o espírito, nem com o velho. Tem coisa que é realmente da base também. E não é só da base, é do espírito, da questão de dizer assim, eu quero que tudo seja fácil, e a vida não é fácil. Eu posso falar isso. E foi muito bom a vida ter sido muito difícil para mim. E agora que a vida está fácil para mim, muita gente tem inveja, tem despeito, muitas vezes querendo ser igual a mim, querendo ter a vida que eu tenho. Então faça o mesmo caminho que eu fiz, meu querido, minha querida. Comece a trabalhar com 13 anos, agora está completando esse ano, 53, né, 13, 40 anos. Porque foi com 12, mas eu prefiro, 13 foi a carteira assinada, então,
40 anos que eu trabalho. Não é? 40 anos. E nunca teve muito assim, coisinha pouca, não. O menor que teve é 12 horas por dia. Não é? Sempre foi mais do que isso. Isso não me matou, não fez nada, me trouxe uma experiência, me trouxe uma lei do esforço. Não é? Muitas vezes as pessoas estavam se divertindo, eu estava trabalhando. Mas não quero que meus filhos passem por isso, nem que ninguém passe por isso. Por que a gente vai obrigar os outros a passar por isso? Ou querer que os outros passem por isso? Isso aí é egoísmo. Agora você querer ter a vida que o outro tem, você fez o mesmo caminho que a pessoa fez? Ah, eu quero ter o mesmo conhecimento. Poxa, eu não queira ter o mesmo conhecimento. Pois eu não fico me comparando a ninguém. E quando uma pessoa, eu vi gente dizer que quando a pessoa põe assim nas palestras, põe assim no negócio do vídeo da pessoa, né, a pessoa já fica querendo, isso aí é muito amor próprio, cara, demais, isso aí é melindre demais. Tu acha que Jesus Cristo agradou a todo mundo? Tu acha que as pessoas boas como Chico Xavier ainda tem gente que é contra, que fala mal? Aquele padre Fábio de Mello, eu não tenho nada contra ele, um cara que está fazendo um bem incrível, mas quando ele falou umas coisinhas sobre Chico, aquilo me deixou, não foi com antipatia, eu disse, esse cara, ele ajuda aquele nicho dele, e que tem espíritas católicos também, né, espiritólicos, né? Aqui mesmo está cheio de espiritólicos aqui, principalmente no sul do país. Na minha terra é mais difícil encontrar um espiritólico, porque lá tem 500 e poucos anos, já Recife, né, e lá todo franelinha sabe a diferença entre umbanda, espírita e sabe a diferença de tudo, né, porque faz muito tempo que o espiritismo está lá. O vídeo hoje que o Alexandre passou, você vê que lá é tão forte que fora a federação nós temos 3 associações do tamanho da federação dentro do estado. É um dos lugares que mais tem centro espírita, eu acho que por habitante, acho, no Brasil, se eu não me engano. Depois é Minas, depois é Minas, uma coisa dessa aí. Ô Zé, desculpa te interromper, mas eu frequentei uma casa espírita agora quando eu estava viajando lá na cidade onde eu tô. Tem 105 anos. 105 anos aí no sul, aí, né? Aqui no sul, né? É. Mas assim, ó, não se compara a essa casa aqui, tá? Pela ética e pelo trabalho desenvolvido. Aqui está anos-luz na frente. Mas, Alexandre, não é... Não estou falando isso para... Olha, não é nem questão de comparação, mas realmente o estudo que é feito aqui dentro. Mas nunca diga isso pelo seguinte, diga aqui dentro, mas... porque aquelas pessoas lá, elas estão fazendo o seu melhor e dentro de um grau espiritual, né? Sim, é isso Quando... Zé. Não é para interpretar de uma maneira diferente, entendeu? A casas espíritas são as pessoas que fazem, não são só os espíritos. Os espíritos que vêm aqui é de acordo com... Olha, as pessoas estão sentadas em identidade é porque tem que estar aqui. Teve uns que desistiram ou não está aqui, mas não era para ter desistido, não era para deixar de ir, mas não estão priorizando agora. E a gente tem que respeitar isso. Teve gente que no primeiro deixou, hoje está aqui já no quarto, no quinto. E a gente não tem que condenar ninguém, nem ficar chateado. Porque assim, cada um prioriza aquilo que acha melhor. Isso aqui é uma riqueza para o espírito de vocês. E vocês vão desencarnar, eu também vou, todo mundo aqui vai desencarnar. Agora o que nós vamos levar é esse conhecimento aqui, é o discernimento, é o envolvimento com o esforço. Agora, o esforço é tudo. Eu vi que a maior moeda, falando de uma forma pejorativa, moeda, né? Que não existe moeda, mas a maior moeda espiritual que existe é o esforço que você faz, foi a resposta que o Espírito de Verdade deu a Allan Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita, né? E cristão ao mesmo tempo, pelo esforço que empreende para domar as suas más tendências. Só que as pessoas estão mais de olho nas más tendências dos outros e não olham para as suas. É corriqueiro isso. Mas não é só o homem velho, Alexandre. São coisas mesmo que a pessoa, um pouquinho do auto-orgulho, porque eu num lugar, ou numa empresa, ou numa namorada, ou numa outra coisa, poxa, era fácil, mas a vida não é fácil. Não é? Você vê que às vezes a gente está fazendo um trabalho, tem tudo para ser fácil, mas as pessoas vêm ali e complicam. Aí você coça a cabeça assim e diz, como é que eu saio dessa agora? Não é? Que não precisava, vamos supor. Aí gasta mais energia, gasta mais saúde, gasta um monte de coisa sem necessidade, não precisaria. Bastaria a pessoa, pensar, diminuir o ritmo um pouco para avaliar. É isso que a gente não faz. Ou a pessoa avalia demais. Quem avalia demais perde velocidade. Tem que haver um equilíbrio, não é? Tem que haver um equilíbrio, porque existem os continuadores que aí a velocidade é quase parando, né? Porque fica verificando tudo. Oitava vez. E aí, tá pronto, seu Zé? Não, mas vai ficar até amanhã. Não é? Se der esse ano, Alexandre, eu vou fazer uma comédia de uma peça, sabe? Que vai envolver coisas assim pessoais e profissionais, né?
Eu fiz a Empresa Feliz há muitos anos atrás no Teatro Carlos Gomes, e eu tenho ali a Fabiana, que é a única testemunha que eu tenho bem forte de que foi um sucesso mesmo, né, Fabiana? Eu falo de sucesso em todos os aspectos, né? Foi um sucesso mesmo. Empresa Feliz, você lembra, Fabiana? Lembra, Teatro Carlos Gomes? Ela foi que vendeu os ingressos, né, por telefone ainda. Foi um sucesso. Isso para mim foi um maior sucesso, porque mandava o motoboy só, tchum, 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 Empresa Feliz. Então, realmente o fazedor não tem memória mesmo, né? Não é? Na verdade, eu não estava prestando atenção. Sim, ó, boa, tá vendo? Você que não estava prestando atenção, ó. Não é só o futurista que não presta atenção, tá vendo? Os ativos todos aqui, ó, não prestam. Ô Zé, queria fazer uma pergunta. Sim. Se é do grupo, da pessoa, né, ou do próprio espírito. Por exemplo, assim, a pessoa que ela às vezes assim, é do meu filho que eu estou falando, que ela tem bastante coisa assim que você falou agora, que eu acredito que seja futurista. Ele é capaz, assim, por exemplo, numa hora de bastante raiva, ele quebrar as coisas, jogar alguma coisa? Faz parte desse fazedor grupo? faz mais isso, mas não é só fazedor que faz, né? O futurista faz, tá? O fazedor, o futurista ativo, eles podem fazer isso, né? E às vezes nem faz isso, as coisas se quebram. O futurista mesmo pode quebrar coisas dentro de casa, né? Sim, as coisas se quebrarem se ele está com energia ruim, né? Até a própria empresa, o futurista não está bem, ele desequilibra a empresa, vai desequilibrando os departamentos inocentemente, mas é por causa daquela energia, de uma preocupação excessiva, de uma pressa excessiva, de uma afobação excessiva. E quando o futurista, seja criança, seja adulto, seja rapaz, seja moço, seja mulher, ele tem essa energia ativa e ele tem um pouquinho de nada de magnetismo que ele não sabe, que independe de religião, ele pode, porque para também deixar os objetos sem funcionar, uma coisa que eu nunca disse, mas eu ia dizer no Nosfera, mas deixei só uma palhinha, mas nesse novo Nosfera que eu vou reescrever, eu vou estar dizendo, precisa que o fazedor, ou que o futurista tenha um pouquinho de magnetismo, ou seja, um magnetismo que é o que faz a pessoa convencer as pessoas, etc, etc, e ter carisma. Porque quando você tem muito carisma, não é questão do seu grupo, é questão do magnetismo que você empreende, é o que faz com que as pessoas criem empatia por você também. No caso de quebrar, existem alguns grupos, né? Não só seria só o futurista e o fazedor. O fazedor, a raiva faz com que eles façam assim, ó, jogue a coisa, mas foi aquele momento. Depois a gente ficou com raiva porque quebraram o negócio que não devia ter quebrado. Entende? Isso acontece com ele. Mas ele é uma pessoa que gosta das coisas com perfeição ou não? Ou é bagunceiro? Não, ele gosta com perfeição. Só que ele é meio assim, como você falou, ele cria muitos atalhos, ele fica muito... Mas o fazedor também faz atalhos, são os atalhos práticos que eu vou até falar. Eu acho que ela quer falar também aqui, vou aproveitar. Então, e aí de vez em quando, quando você falou ali dos demônios, eu fui obrigada a rir, porque quando ele fica com raiva, ele começa, ele chama 1.500 demônios, e se demônio, duvidar, não, ele joga... O demônio eu chamei a imagem, mas quando eu cheguei em Santa Catarina, demônio é um negócio que, pelo menos em São João Batista... mas ele mora lá. São João Batista? Então é por isso. Não, ali é porque é de São João Batista mesmo. A minha sogra, todo mundo tem um demônio na boca, tanto que eu fiquei assim, ó, fiquei até com medo que o demônio viesse. Não é? Só que daí ele fica com raiva, se ele tiver alguma coisa, ele joga. O demônio é um vício de linguagem de São João Batista. Olha ali. Lá, ó, em Minas tudo é trem, né? Mulher pega os trem que a coisa vem vindo, né? É o contrário. E lá em São João é o demônio mesmo, hein? E não é demônio, não é demônio. Não é? Vamos lá. Você falou ali essa questão de magnetismo, até estourar, vamos dizer, a tomada. Sim, tomadas. Por exemplo, a minha filha, tu vê que ela é racional, né? Ela é racional, conservação, uma futurista. Mas se ela não tá legal, o Wi-Fi, assim, ó. Ela estava tão ansiosa ontem, assim, para falar com as amigas lá no Canadá, que lá no quarto dela não pegou o Wi-Fi. Aí não pegou no meu quarto também, que o Wi-Fi pega lá belamente. O negócio veio pegar na sala, eu assistindo, numa hora que eu fui assistir lá um negócio no History que eu estava assistindo, uma matéria que eu queria assistir, e ela... eu fazia assim, ó. Mas não funciona o Wi-Fi lá, só perto de você, porque eu estava com energia muito boa, né? E eu conheço casos aí que até o Marco, não está aqui hoje, o Marco, aqui do filho dele, porque, coitado, o Marco tem na casa dele 3 futuristas, né? Aí ele disse que não funcionava, quando botava para ele o negócio funcionava, botava para ele não funcionava, botava para ele não funcionava. Eu tenho várias, tomada queima, lâmpada fica piscando, né? Queima a lâmpada, queima, olha, o futurista quando não está bem,
Agora você imagine um ativo que não tiver, ele pode, a empresa todinha pode ficar Computador perturbada. fica lento. Oi? Computador fica lento. Computador fica lento, sim, porque o magnetismo, o futurista eu digo no Nosfera, você já leu Nosfera? Não. Tem uma parte que eu digo no Nosfera que é a energia eletrostática dos futuristas, coloca esse negócio lá, coloca até uma matéria sobre isso lá dentro do Nosfera, né? É um livro também que vale a pena para quem gosta de energia, quiser conhecer energia, né? Tá aí, tá na casa, não é porque foi eu que escrevi não, mas foi um livro que eu escrevi no sítio, né? E teve alguns espíritos que me visitaram, como o Tesla, né? E etc, etc. Mas esse talvez é o lado negativo e positivo. Olha, tá vendo? Todo futurista faz isso, né? Todo futurista, mas e o lado positivo? O que é que vão pensar de mim agora? Deve ter coisa boa. Não, é porque eu observo. Hã? Às vezes, quando eu tô assim, bem de boa, é de mim mesmo que eu tô falando, né? Eu sei. Aí, Você acha que eu não sei? É que eu tô assim, bem deixando as coisas fluir. Eu posso passar em 10 sinaleiras, todas as 10 passam no verde. Não fecha? Então, um exemplo que eu dou assim, um conselho que eu dou para futurista, fazedor, e qualquer pessoa que dirige, eu que sou uma pessoa que tem muito magnetismo, muita mediunidade, eu saio, agora eu não faço nem questão de chegar atrasado. Chego atrasado, cheguei, porque eu vou bem devagar, sem pensar no cara da frente, sem observar, só observando normal, eu chego mais rápido do que quando você está assim, ó. Vai. Fica empurrando a pessoa com o carro, né? Aquilo dá uma energia ruim pro carro, para você, mexe com o sistema nervoso. Eu nem me lembro se faz muitos anos que eu senti isso, não sinto mais, faz muito tempo. Até porque eu deixo, né? E às vezes eu fui deixar um dia desse uma senhora, coitada da senhora, estava de muleta. Eu botei o alerta logo, né? Porque eu já olhei pelo retrovisor, já vinha aquele demônio, né? Eu botei o alerta, ainda, até abri o meu carro, abri o vidro, botei a mão assim ainda, vê só. Pra mulher passar, porque eu digo, não, se ele passar, ele vai arrebentar ela, vai levar ela com tudo, né? Aí eu fiz tudo isso, pôs o demônio não deu uma buzinada em mim. E eu acho que ele foi ruim, porque quando ele viu a mulher atravessar aqui com a muleta, tadinha, ele deve ter pensado assim, meu Deus, né? Que culpa tem eu e a mulher que ele saiu atrasado de casa? Olha que uma atitude de você sair atrasado de casa já gerar toda uma energia ruim para todo mundo. Porque você não teve disciplina de acordar mais cedo, porque você perdeu a hora, porque você devia ter saído do carro, porque você chegou no trânsito e você sabe como é que é o trânsito de Blumenau com as aulas começando. E ela falou uma coisa certa, ó, quando a energia está boa, tudo verde, né? E quando você quer verde, vai ficando tudo vermelho. Não adianta nada, isso implode. E a gente sabe disso, por que não faz o contrário? Por que não faz a segunda-feira ou amanhã? Amanhã não, que é domingo. Amanhã tem aqueles que mal sabem dirigir lá, assim, ó. Aí a pessoa domingo ainda fica assim, ó. Porque eu tô viciado, condicionado. Não é? Sim, aqui o microfone. Zé. Oi? Tem uma pergunta do Face. A gente está transmitindo ao vivo pelo Face, né? Então o pessoal está interagindo. Tem uma pergunta assim, Zé. Mas quando um futurista ativo chega na fase de autoavaliação de sua vida e começa a perceber que tudo que tem feito está errado moralmente falando, pode-se dizer que está no processo de amadurecimento? Mas o medo deixa a pessoa estagnada e não vai nem para frente nem para trás. Qual é o grupo que está falando aí? É do futurista. Futurista? Ela diz assim, sou 100% futurista ativa e tudo que o Zé está falando é como se eu estivesse me vendo no espelho. Imaginação, ilusão e medo e por aí vai. Olha, isso aí se chama ciência. Como é que uma pessoa não está aqui, nem sei quem é a pessoa, né? Mas cuidado que eu posso... Brincadeira. E a pessoa não está aqui, isso as pessoas não param para pensar. A pessoa não para pensar como é que um sinal sai aqui digital de uma mensagem e vai alcançar lá no Japão. Ninguém quer mais saber disso. É a banalidade intelectual e científica de se questionar. Eu muitas vezes tenho uma sensação, não sei se isso é pode ser, eu acredito que não é uma vontade minha, consciente nem inconsciente, mas eu tenho a sensação de que a Terra vai ter um cataclisma tão grande que não vai ter mais nenhuma energia para computador. Nós vamos ter que voltar à era, e se isso já aconteceu, tá? Nós tivemos civilizações aí que era adiantada, mas estava usando a tecnologia para coisa errada. Porque assim, como é que pode uma pessoa estar lá e sentir tudo isso? Agora, essa questão aí, Letícia,
para a pessoa que perguntou do Facebook, você que nos perguntou, muito obrigado pela pergunta, por estar participando, né? A gente fica contente quando a gente está não só aqui e as pessoas que deixaram de vir ou não quiseram vir, né? Não é a mesma coisa de estar aqui, né? Então, parabéns. A questão de quando você chega a esse ponto, eu perguntei qual era o grupo, né? Porque o futurista é muito bom acontecer isso. O ruim é quando acontece isso com o disponível e o disponível não quer ver isso, não quer que ninguém veja e ainda faz o contrário. Ele fica bom e ruim, mal e bom, diabo, demônio e anjo, anjo e demônio, entendeu? Assim, o futurista, quando ele chega a essa coerência, ele se cobra muito. Então, o conselho que eu vou dar para você é diferente de que outras pessoas aqui dariam, um fazedor, outro grupo. É bom se cobrar, mas tenha cuidado para não chegar ao ponto, porque a baixa autoestima do futurista, que eles chamam de depressão aí fora, que criou esse nome, depressão, é exatamente o ponto. É o meu ponto de convergência a ficar com a minha culpa, com a minha consciência pesada e com uma espécie de travamento que o medo dá se eu não vou errar novamente. E você não pode ficar assim, não deve ficar assim. E eu recomendo, além de leitura, eu recomendo você estar assistindo palestras, seja espírita, seja as coisas para cima, você não deixar a mente desocupada, e eu não sei como é que está a sua vida profissional, ocupar-se cada vez mais e procurar, uma intuição me diz que você devia procurar alguns parentes que você nunca mais visitou e que você deixou por falta de tempo, isso vai reconectar você com as energias que você precisa. Então seria essa a minha dica. Pois não. Depois me lembro da festa, né, do futurista. Oi. É o seguinte, vamos supor que o futurista, ele criou um atalho. Sim. Esse atalho, ele conseguiu se afastar dessa pessoa que ele dizia que não ia com a cara dela, vamos supor. Sim. Conseguiu ficar afastado dessa pessoa que dizia que não ia muito com a cara dela, 6 meses, vamos supor. 6 meses. 6 meses. Ele conseguiu fazer... Ele conseguiu fazer uma estratégia para ficar afastada dessa pessoa durante 6 meses. Agora, ela vai retornar para ver essa pessoa. Ela está, no caso, nesse futurista, ele manipula, como é que eu vou dizer? Ele vai fazer uma estratégia para mudar de setor na empresa para trabalhar em outro lugar. Ele faz isso ou ele consegue chegar e faz de conta como se nada acontece. Vamos supor, como se ele tivesse duas escolhas. Ou ele muda de setor para não ver, Sim. Ou ele vai lá e encara aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. Ele faz isso... Como é seu nome? Eliane. Eliane, primeiro eu vou dar a segunda resposta. É um case que eu já contei no Minato, eu acredito que até aqui eu já contei, não sei qual foi o identidade, mas depois eu só vou buscar a memória agora e eu não vou me perder agora, mas eu sou capaz de buscar dia, hora e tudo isso eu falei aqui. Mas para não sair do nicho da tua pergunta, eu vou dar o exemplo que eu já dei, eu acho que é mais no Minato que aqui, né? O exemplo é o seguinte, isso é um caso verídico. Quem me contou isso foi uma pessoa que o futurista cria uma mágoa ou do irmão, ou da irmã, ou do parente, né? E ele abastece essa mágoa, vai abastecendo, né? Que não deveria, porque se você, desde um católico, você não tem que abastecer, você tem que resolver. O que um parente tem com outro, mulher, irmãos, tem que fazer é conversar. Chega um momento que você tem que abrir o jogo, porque é abrindo o jogo que as pessoas vão procurar, né? Meio que a pessoa negue, mas você tem que abrir, tem uma hora que tem que ter uma conversa mais aberta, né? E esse gerente me contou que ele teve um desafeto com uma pessoa assim, só que não foi 6 meses, foi 2 anos e pouco, quase 3. Odiando aquela pessoa, futurista, né? Odiando. Se visse em público, até desviava. E esse futurista que estava odiando, que estava assim, que realmente manipulou, julgou o que a pessoa fez, e mesmo assim, ele não sabia que ele estava errado, que a ficha vai caindo depois. O futurista quer estar certo, eu tenho razão. Não é assim em casa? A culpa é de alguém, né? Então aí, o destino fez... Aí foi pior, porque aí eu vou te contar uma história só para tu entender aí da escolha. O destino fez que essa pessoa foi parar numa empresa que ele entrou, essa pessoa do ódio, e quem estava lá como parceiro, que era gerente também de uma parte, iria ser gerente da outra, é dividido 2 gerentes, quem estava lá, o desafeto. O que é que ele fez, a escolha que ele fez? Perdoou de cara, por causa do quê? Do resultado do interesse. O que fala mais forte, isso é dado... Olha, a única coisa da questão 895 do Livro dos Espíritos, que eu já disse isso aqui no quadro há 3 anos atrás,
identidade que faz 3 anos, que não é que seja perdoável, é entendível uma linha forte de interesse no futurista, porque quando os geneticistas, os psicoterapeutas colocaram esses GNIs do futurista, é porque o interesse faria com que os Croods, lembra dos Croods? Aquele filminho americano lá, os Croods, não é? Então, os Croods lá, o que acontecia? A filha tinha que ter o interesse. O futurista já veio com essa carga para ter o interesse. Agora, quando ele começa a medir tudo, eu vou no cemitério porque pode acontecer aquilo, é desequilíbrio aí. Mas aí a escolha dessa pessoa foi abraçar a pessoa e dizer aquilo eu já esqueci, eu também errei contigo, aí o outro também disse que errou, e aí ele esqueceu. Entende? E olha que ele tinha falado, pior caso, ele tinha falado da pessoa para um monte de gente, porque quando o futurista queima, meu filho, queima para lascar mesmo, né? Queima até por ciúme, sem querer queimar. Gosta da pessoa, gosta do Marcelo, mas o Marcelo tem esses olhos, parece que a minha mulher olhou para os olhos dele, eu vou dizer para minha mulher, olha, cuida com o Marcelo é maconheiro, o Marcelo é cheirador de pó, o Marcelo... Mas nada disso o Marcelo é, e eu gosto do Marcelo, só que eu tô com problema de baixa autoestima, e eu acho que o Marcelo vai sair com a minha mulher. Entende? É sério. Entendeu aí? Eu acho que eu fiz você entender, né? Já fui pro final, já. Tipo assim, no caso, ele também tem a possibilidade de perdão, como falou. Não, mas o perdão é por causa do... Agora mesmo. Se ele eu consegue perdoar facilzinho, vamos supor, ele facilzinho, esquecer. se eu realmente... Ó, eu acho que eu tenho que ficar aqui mesmo, tenho que estar lá no setor mesmo. É tá. melhor para mim. Aí eu já medi tudo, né? Tá. Como é que eu vou dar uma recuada, né? Entende? Entende? Eu posso estar no enterro da minha família, que já contei essa história, né? E como futurista, e tá doido para ir embora porque eu tenho um negócio para receber. E eu posso estar no enterro dos diretores, é meia-noite, minha mulher ligando para mim, mas eu vou ficar ali até o final. Isso é inconsciente? Não é tão consciente assim no futurista. Entendeu? Não é? Não, que é isso. Estou aqui para isso. Eu só posso falar o que eu sei. E dessa ferramenta, né? Eu acredito que eu sou o único que sei, porque estou vivendo ela há 20 anos, né? E como se fosse 100. Né? Aí a gente sabe porque foi de vocês que veio. Ó, mas tinha aqui ali... era aqui, era primeiro, depois ali. Uma dúvida sobre... Seu a nome? gente falou... Thaís. A gente falou muito... quando não está na base, está no ego de apoio. Eu li, não sei em qual livro, porque como uma boa futurista eu nunca marco essas coisas. Sim. Quando a gente pode estar na base, mas ela não está verde, né? É assim que a gente diz, não verde, está... Então, Thaís, o que eu quis dizer verde é o seguinte, é porque eu não podia falar num livro que verde, na verdade, é primeira vez da pessoa nessa base, ou faz muitos anos que vê, essa base ainda estava verde. Aí eu coloquei esse nome verde maduro para dizer o seguinte, que o espírito é maduro. O espírito é maduro em termos de grau espiritual. Quando ele vem numa base, Chico Xavier vem numa base neutro, o neutro ficou o quê? Iluminado. Não é? Entende? O neutro vem, a gente vem no neutro para apaziguar um monte de coisa. Às vezes é para apaziguar uma parte social, sexual. Às vezes a gente veio para ficar sem esposa. Eu vejo o neutro que fica sem esposa, neutro que fica sem marido. Por quê? Porque isso é para como dizer assim, não, eu vou te dar uma... Tu vai ter que... Essa base serve para você escantear tudo aquilo que você não pacificava. É uma base pacificadora, de alguma forma. Ok? Então, veja bem, não é só esse motivo que eu estou aqui, porque eu estou usando homem velho, não. Existe a questão de que uma pessoa que está equilibrada, que é o que a gente vai propor, seja numa clínica, num trabalho aqui mesmo, na identidade também, que é a pessoa que está usando a base de forma boa e que sabe usar o melhor dos seus egos de apoio e o melhor dos subegos que são, na verdade, são encontros de um plano reencarnatório que eu tenho. Eu posso usar o melhor aqui, que o Chico Xavier usava o melhor daqui, o melhor daqui, o melhor daqui. Jesus deve ter vindo numa base, nessa base que ele veio, ele usava isso e aquilo. E eu mesmo cheguei a usar, estou usando agora, mas às vezes a sociedade das pessoas quer puxar a gente, né? Mas aí é que você tem que ser forte. Ser monge lá no Tibete é muito fácil, quero ver ser monge aqui. Ou em Balneário Camboriú, né? Não é verdade? Balneário Camboriú e você se veste de monge e fica lá. Não é? Verdade? Não é? Então, a questão é, você pode usar, eu estou fazendo agora para poder, eu só posso ajudar os outros se eu conseguir fazer comigo. Eu estou usando subegos meus de outras vidas. Mas só que eu não perco a minha base, né? Mas eu vou usar o melhor da minha base. Mas aí as pessoas, o lugar que mais as pessoas vão querer atrair você do homem velho, pode ver que é a família. A própria família, né? Porque a família criou um padrão de você.
E energeticamente, se você visita a família, parece que você quer... Eu não acontece mais isso, mas, meu Deus, quando eu voltava para lá, o pessoal queria me transformar em lampião. Não é? Entende? E eu estou mais para um prato de papa hoje. Não é? Um prato de papa é mole, né? De que um lampião. Mas porque a ideia da criança, do rapaz destemido, que não tinha medo de nada, e aquela coisa toda, que, né? Ia buscar galinha no escuro, andava em muro cheio de... Aquilo era mediunidade também, no muro cheio de vidro, fazia um monte de coisa, e pular, e caía do pé de manga, e fez uma nave no telhado para a nave voar. Quando a nave fez assim, fez puf, quebrou tudo, porque como é que ia voar aquilo, meu primo, naquela manivela lá? Aí ele disse assim, montei a nave todinha. Essa minha vida de cientista já é antiga já. Agora eu fiz um projetor com uma lâmpada de água, uma lente de óculos, buscava os filminhos atrás do Cinema São Luís lá, que é aquele rolo de filme jogado fora, e fazia um cinema em casa. Os meninos davam uma moedinha que era para ajudar a minha mãe a comprar o pão. Eu fiz esse... E aí eu fui para os Estados Unidos, lá na Califórnia, cheguei numa loja que tinha uma coisa dessa, só que diferente, já está tudo pronto lá, uma caixinha, tudo, para botar até o celular e projetar, sabe, no escuro. E eu fiz aquilo sem nenhum conhecimento tecnológico, só da minha cabeça. Eu peguei uma lente, uma lâmpada de água, uma lente de óculos, e coloquei aqui, e colocava os filminhos aqui, e passava assim, quando via, projetava bem grande, eu fiz um projetor. Não é? Entende? Essa projeção da imagem que o futurista faz, geralmente não é verdade a imagem, porque eu crio uma imagem de uma preocupação minha e começo, esse fantasma que você falou, ele vai fazendo assim, ele vai crescendo na medida que eu vou gerando uma preocupação. Ele pode ser positivo ou negativo. Veio para ser positivo, né? Uhul! E aí ele vai embora. Todos os futuristas que têm sucesso que eu conheço, que são milhares que têm sucesso, é porque não se apegaram com o lado negativo da coisa. Porque o futurista ele pode muito ir atrás da cabeça dos outros. Isso não vai dar certo. Aí a pessoa fica com aquilo, futurista é verdade, talvez não dê certo. Aí já não vai dar certo. Não é? Como o continuador não pode ser fielmente cego, né? O continuador ele tem que saber o que é informação que eu devo passar e qual é a informação que eu não devo passar. Não é? De que fica igual aí ele está perdido. Porque o continuador ativo não gosta do jeito da pessoa, não é? Mas vai em frente, engraçado, isso aí eu admiro neles. Já o continuador emocional quer que seja do jeito dele. Assim como o continuador emocional faz assim, ó. Aí se uma pessoa não trabalha do jeito dele, parece que não é muito bom aquela pessoa. Isso é um preconceito. O rei do preconceito é esse daqui, né? Mas esses daqui não ficam atrás. O menos preconceituoso é esse aqui. E esse, quando está no lado otimista, não tem preconceito também. Esse aqui, quando está bem, não tem, mas quando não está bem, aí cria preconceito de todo mundo. Não fui com a cara desse cara, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. Mas esse aqui tem uma tendência a fechar o conceito, mas faz parte dele. Que é a desconfiança, cisma, etc. Ok, vamos lá. Sim. Boa noite, Zé. Essa é uma pergunta do Douglas, que ele está vendo pela internet. Aí ele pediu para eu trazer e fazer essa pergunta. Tem a ver com os núcleos, né? É possível que os GNIs precursores, por terem doado seus núcleos para que os outros grupos pudessem surgir, tenham alguma ligação com os GNIs que mais sentem influência do núcleo em que estão inseridos, os radicais? Porque assim, ó, ele deve estar falando dos precursores realmente, né? Porque assim, o que acontece? Acho que eu tenho uma tela para trás aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu peguei, ó, quando eu botei com intuição isso aqui. Porque assim, se a gente, vamos pegar primeiro para responder isso, fazendo um link aqui com Paul MacLean, né? Que seria assim, ó, os aspectos da evolução, né? O neocórtex, 50 mil anos, né? Funções cognitivas, razão, pensamento, 50 mil anos, mais ou menos. Paleomamífero, que é o sistema de emocional, né? Límbico, 10 milhões de anos. Emoções, paixão, 10 milhões de anos já, porque os bichos já tinham isso aí. E o reptiliano, né? 300 milhões de anos, instintivos, agressividade. Isso já são 300 milhões de anos, né? Aí você vê. Isso aqui é muito forte. Então, tínhamos 3 maneiras de ver a vida. 3 maneiras de ver a vida, de sentir a vida. Se você fazer aquela comparação que eu faço, que vocês até, talvez, não sei se já entenderam, para entender vai ter que pesquisar sobre isso. Qual é o fator RH mais antigo do mundo? Não escutei.
Não, o quê? Ó. Tá, mas só existia ele, né? Aí onde é que está a resposta? Ele também não teve que... É matemático, ele não teve que se dividir? Não é? Depois multiplicou. Quando se dividiu, ficou O mais O menos, não é isso? Aí daqui não saiu uma cadeia, porque houve uma doação aqui, para vir o A. O A estava bem longe, estava aqui o A e o O estava aqui, ó. Agora o O está aqui e o A está chegando perto aqui. É mutação. Então, quando houve essas mutações, porque a resposta está exatamente nos egos de apoio. Se eu fizer a pergunta aqui, quais são os egos de apoio do futurista, por exemplo? E do continuador? E do neutro? Entende aí? A resposta está bem aí. Ou seja, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho mais, que já tem aqui uma outra tela. Eu acredito que eu... Aqui, ó. Então, uma primeira perspectiva de divisão foi aqui, ó. Existia só um, que é, lembra o extinto ali, o ativo, 10 milhões de anos, né? Olha aqui, já chegando aqui, ó, uma outra corrente emocional. Lembra dos anos ali, do emocional? Não é isso? Olha lá. Olha aqui o racional chegando aqui, junto do ativo. Tá vendo aí? Não é? Mudando toda a divisão de mais 2. Isso aqui eu passei para vocês lembram? Eu estou organizando, gente, eu sei que teve gente que cobrou a apostila, mas é assim, ó. É que se eu fizer a apostila e fechar ela, quando é que vier as outras telas, como é que vai ser? Aí vai ter que fazer 2 apostilas, aí vocês dizem, não quero pagar 2 coisas. Aí já todo mundo... E foi muito pouco o pedido de apostila. Não compensa a gente fazer, porque lá o cara não dá um desconto se for poucas apostilas. Teria que a maioria dizer, não, eu quero apostila para ajudar a casa e para ter esse material guardado. Porque aí na hora que a pessoa pedir, foi muito pouco, né? Aí a gente vai fazer bem pouquinho, como é que vai fazer? Porque eu posso adiantar ali. A Kátia já é uma pessoa muito boa nisso, rápido, né, Kátia? Tem material todinho desse ano, do outro ano e formatar, né? Mas... E o resto a gente deixa com papéis complementares aí. Então aqui houve outra mutação, visão de mais precursores, ó, tá vendo você? E a coisa foi... Né? Coloquei dos neurotransmissores, porque isso envolve esses neurotransmissores também, né? Isso tudo envolve... Então, no próximo encontro nós vamos tratar... eu acredito que eu respondi, né, Douglas? Douglas está em casa, ficou tomando conta do irmãozinho? Certo, tá. Alguém tem que ficar em casa, né? Mas que bom que ele está assistindo. Então, assim, ó, essa doação influencia sim, Douglas, mas influencia dessa forma aqui, ó, que eu mostrei, né? A influência vem exatamente quando eu doei ali o O se dividiu, eu também doei essa parte de mim. Pode ver, Douglas, que o fazedor, ele tem uma parte dos 2 pais, né? Do continuador, mas o fazedor, ele fica buscando o racional. O continuador fica buscando o racional, o continuador, né? O elo perdido, pode ver. Busca conhecimento. E o futurista fica buscando o emocional. Pode ver que o futurista fica buscando esse emocional, o futurista. O futurista fica... Eu me emociono com uma pessoa contando. O futurista, ele chega a se emocionar até numa conversa. Que a coisa está fluindo, coisa boa. Ele começa, os olhos cheios de lágrima. E é uma coisa boa, que tem uma reunião profissional e os olhos dele marejam. Levanta a mão, futurista, que sente isso, ó. Tá vendo você? Porque é o emocional, Douglas, que está desencontrado. O continuador fica buscando conhecimento para confiar, buscando as informações. E por aí vai também a questão do neutro buscando a atividade. Se o quanto mais faço, todo neutro diz para mim, mais faço. Quanto menos faço, menos faço. Não é verdade? Os neutros, quanto mais eles fazem, não tem nenhuma abertura, eles conseguem fazer muito mais. Se tiver muito, eles estão no movimento e parar tudo, o corpo já vai fazendo assim, ó. O ímã para a parede, ó. Para a cadeira, né? Né? Aí, não é? Quanto mais faço, eu mais faço. E mais quero fazer também. Entenderam? Gente, são 19 horas e 31 minutos. Não é? Tem alguma pergunta aí? Só um recadinho. Oi? É só o recado do final. Então, antes de... pode dar o recado, depois eu encerro. Então, o próximo encontro é dia 19 de agosto. E a gente tem cachorro-quente para vender ainda para quem quiser levar. Tá? Levem, tá? Frutificado. Eu era muito contra no começo, eu acho que isso aí era um pieguismo meu.
porque as pessoas ficavam falando, teve gente a acusar que o CEIU só queria dinheiro, teve gente aí, quando a minha mulher trocou de carro, disseram, eu soube de um comentário que a pessoa disse, também, né, o CEIU cheio daquele jeito, né? Aí, rapaz, isso não me incomoda mais. Houve há 10 anos atrás, me incomodava. Eu proibia eles, quando eu cheguei a ser presidente aqui, por necessidade, não porque o que eu queria, porque eu não gosto de ser presidente de lugar nenhum, nem dono, nem nada, nada. Eu lembro muito bem que eu não deixava essas coisas acontecer, a gente sofria muito, sabe? Mas sofria muito. E eu também, os voluntários sem condições, a gente sofria muito. Hoje a casa não passa por bons momentos, porque você sabe, né? Tudo isso aqui e a gente faz uma caridade que vocês talvez nem imaginam. Quantas pessoas e países nos assistem, né? Você vê que agora a gente vai pegar, ó, os aparelhos de São João não estão muito bons. A gente tinha pego aqueles que foram daqui. Então o Lota fez um orçamento. Aí eu disse para a mulher, não sei o que responder para o outro, digo, faz sim, depois a gente se vira. A gente é assim aqui, é corajoso, a gente entra em cada uma, né? A gente vai trocar os aparelhos, mas para quê? Para que essas palestras sejam transmitidas. Não é? Então quando a gente vem pedir mesmo aqui é porque o negócio está feio mesmo. É feio no sentido assim, ó, a gente faz o que pode também, sabe? Mas isso aqui, gente, olha... Quando ajudar, ajude porque você pode, não importa se é com R$1, R$2, R$3, mas isso aqui a gente está fazendo bem a um monte de gente, sabe? Tem pessoas que vêm no anonimato pedir cesta básica, às vezes a gente não tem mais nenhuma cesta. Já aconteceu esses dias aí que a gente teve que comprar cesta porque não tinha e as pessoas estavam precisando, e acontece isso aí. Nessa crise que o Brasil está passando, tem muitos infortúnios ocultos acontecendo aqui em Blumenau e região. E o que é um infortúnio oculto que fala a irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo? É aquele infortúnio que as pessoas, por fachada, trazendo agora os ensinamentos da irmã Rosália para os dias de hoje, são aqueles que as pessoas acham que está tudo bem, porque a pessoa tem um carro na garagem, ou a pessoa está ali batalhando, mas a situação está muito difícil, porque ela compra roupa e come, ou ela faz alguma coisa e come. E às vezes é bem perto da nossa casa, às vezes com os nossos próprios vizinhos está acontecendo isso, mas a gente não sabe do infortúnio oculto. Então, quando você fizer algo, uma caridade, uma ajuda para o CEIU, seja lá para quem for, faça desinteressado, faça porque você pode. E às vezes a gente quando faz sem poder, é muito mais meritório, como tinha o gasofilácio lá, do óbolo da viúva, né? Que ela deu daquilo que ela não tinha. Às vezes a pessoa dá do supérfluo e ainda dá com interesse em alguma coisa. Eu acredito que a caridade moral, ela é uma caridade mais difícil da gente empreender, que é a tolerância, né? No trânsito principalmente, fazer aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem no trânsito, quando a gente quer sair de uma rua, de uma ladeira, e as pessoas não deixam a gente sair, a mesma coisa nós fazemos com as pessoas que querem sair da ladeira também. Então, colocar essa metáfora do trânsito como uma reforma de uma caridade moral, aprendermos a fazer a caridade moral. E colocarmos a caridade material como aqueles que necessitam, porque sabemos nós que nós estamos aí com nossos irmãos venezuelanos, nossos vizinhos ali, passando o pior momento da vida deles. Eu acredito que nem a nossa ditadura não foi tão cruel, porque pelo menos nós tínhamos o que comer e tínhamos abundância, não tínhamos tantos ladrões. Na nossa ditadura lá o negócio está pegando, porque não é a questão nem do ladrão, é uma questão realmente social, política muito ruim, coitados. Eles estão sofrendo muito, né? E não importa quem está certo, quem está errado. Eu, sinceramente, eu não sou uma pessoa politicamente correta porque eu não fico olhando quem está errado, quem está certo, se é o PT. Não. Para mim são seres humanos que erram, que nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que vibrar positivamente pelo nosso país e por aqueles que precisam. Isso é sentir mais evoluído, sentir melhor. Não julgar as pessoas porque também podemos cair também nós outros. Podemos tropeçar e cair nos nossos orgulhos, nas nossas vontades, nas nossas más tendências de uma forma geral. Então, assim, fazer um apelo a vocês não é só ajudar o CEIU, mas ajudar a vibração do nosso país que precisa, não procurar culpados nem errado, porque todo mundo tentou acertar e às vezes você se corrompe também. Tem pessoas que se corrompem com muito pouco. Não é diferente daquele político que se corrompeu também. A corrupção hoje é um mal do mundo, não é um mal só do Brasil, isso está acontecendo em todo lugar. Então não julguemos para não sermos julgados, tá certo? Muita paz para todos e até o próximo encontro. Valeu?